Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 77. Hoje, novamente, recebendo uma dupla feminina, Amandinha de volta, a garotinha que não toma água, só toma chá. E a minha eterna, queridíssima professora Marisley, mais uma vez aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Sempre bom estar aqui com vocês e agora com a querida Amanda aqui. Obrigada, Josimar. A senhora viu tanto que essa pessoa é inteligente? Inteligentíssima, carismática, tem uma energia boa, já gostei aqui de primeira. Ó, a professora chegou a hora que a gente estava conversando antes de entrar para a sala. Ela falou assim: como é que chama aquela moça que falou muito bem no episódio de finanças? Ela falou: ela vai estar aqui hoje. Ah, que bom, eu fico muito Foi. feliz. Nossa, totalmente lisonjeada com o convite, né, do Josimar. Mas também com a sua fala, fiquei feliz, gente. Ganhou o dia. Não, e deu certo a dupla de hoje. São duas educadoras, duas apaixonadas por educação, Verdade. que é o bate-papo que a gente vai fazer hoje, né, professora? Existe alguma coisa que a gente possa fazer sem ter uma boa formação, sem ter uma boa educação? Educação é base para tudo. Tudo aquilo que você for fazer, você precisa aprender a fazer melhor. Você pode fazer de qualquer maneira e você pode aprender a fazer. Josimar, Amanda, interessante que quando nós falamos em educação, primeiro nós precisamos entender o que é educar. Quem foi que inventou a escola e por que essa escola foi inventada? Falar sobre educação é, acima de tudo, entender que educar é trazer para fora ou compreender o que está no seu exterior. A doutora aqui entende que quando nós falamos em consciência, consciência é percepção de si e do outro. A educação, como nós a concebemos hoje, é uma compreensão daquilo que está do lado de fora, para além de si, é trazer para fora. E essa educação que nós temos hoje, ela é totalmente diferente da ideia inicial de como a escola surgiu no passado. Você me permite fazer uma trajetória? Sim, claro. Por que nós temos que ir para a escola? Para que ir para a escola? Às vezes eu tenho a sensação de que a escola foi inventada para que pessoas não distraíssem os lavradores que estavam lá plantando alimento, ou que não distraíssem os soldados que estavam se preparando para a guerra. Mas é muito mais do que isso. Se nós voltarmos ali aos sumérios, né, que trabalhavam com os números, aos egípcios que ensinavam os seus sacerdotes no trabalho do dia a dia, a escola surgiu desse movimento, dessa necessidade de treinar pessoas para a vida. E se nós passarmos ali pela Idade Média, nós vamos perceber que a filosofia entrou aos poucos, porque até o Renascimento, a educação era toda voltada para para a religião, para a religiosidade. Né? Então se estudava ali os textos sagrados, a Bíblia. Então, a partir do Renascimento, é que esse conhecimento um pouco mais aberto passou a fazer parte da rotina, mas principalmente das pessoas nobres. Onde é que se virou essa chave? A Prússia foi a primeira a desenvolver essa escola, essa educação como temos hoje. Então, eles precisavam disciplinar as pessoas, tanto para o serviço público, quanto para o serviço militar. Então, eles começaram a organizar salas separadas por idades e com conteúdos padronizados para cada idade. Então, esse modelo prussiano é o que a gente tem até hoje. E aí, depois, aqui, lá na Suíça, Jean-Jacques Rousseau falou assim: olha, essa educação aí não é só para os nobres. Todas as pessoas deveriam ter acesso a essa educação. E aí, todos passaram a participar desse processo, primeiro homens e depois as mulheres. Só bem mais tarde é que essa educação foi realmente popularizada, porque não era qualquer um. Porque o filho do pobre, ele aprendia o ofício do pai.
Se o pai era marceneiro, o filho seria marceneiro. Marceneiro. Então, o ofício era aprendido na oficina. E já os filhos das pessoas mais abastadas, elas aprendiam a filosofia, a matemática, a escrita adequada. Então, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Esse processo foi se desenvolvendo e hoje nós temos um livre acesso à educação. Mas qual educação nós temos? A escola, como é vista hoje, ela mudou muito do tradicional para o que temos hoje. É claro que muitas escolas ainda trabalham de forma tradicional. Mas o modelo PBL, por exemplo, que hoje existe em muitos cursos, né? Aprendizagem baseada em problemas. Ela faz a sala de aula invertida. Então, primeiro você tem um problema e depois você vai até os livros buscar a solução para esse problema. Mas qual é o grande gargalo da educação hoje? A escola ainda é um lugar tedioso. A internet revolucionou a educação. Então, hoje, a informação que eu estou passando aqui, provavelmente quem está assistindo já foi lá no Google, em algum local, lá e falou assim, peraí. Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver se é verdade. Ela entrega tudo, né? Entrega tudo. Então, esse foi o grande sonho de Bill Gates. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem acesso à informação dentro das suas casas. Foi quando ele lançou um microcomputador, né? Exatamente. Que era a vontade dele. Então, hoje você tem dois grupos. O grupo que tem a informação e o grupo que usa a informação. De nada adianta você ter milhares de informações Não sabe usar. se você não sabe usar. Então, há o grupo que faz e o grupo que assiste aquele que faz. Então, o grande desafio da educação hoje, eu percebo, é tornar a escola um local mais atrativo e fazer com que esse conhecimento que está aí hoje disponível se converta em ação. Se você tem uma dúvida sobre como fazer algo, imediatamente você busca um tutorial no YouTube, no Google, não é? É ou não é? Uhum. Mas aí, se você não sabe ler e não sabe interpretar, A interpretação é um problema seríssimo. nós temos 30% hoje da população brasileira que tem analfabetismo funcional. Uhum. Ou seja, lê, mas não interpreta. Não entende nada. Então, se você quer fazer algo, e aí você para lá no momento que diz assim, clique aqui para você compreender mais. E ele te dá 2, 3 páginas de informações de como fazer, a pessoa entra em pânico, porque ela Não lê. Não lê. E não entende também. Não entende. Então, para aí. Mas é Aí. por isso que o Google, até eu estava vendo um comentário esses dias que eu achei super interessante. É o pai dos burros que eles falam, né? Uhum. Porque a pessoa pega a informação ali, tem até uma informação, mas ela não sabe muito o que fazer com aquela informação, porque ela não tem a base da Exato. educação. Exato. Mas antes que a gente continue, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. A Pitangui Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epox e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. O QR Code está disponível na tela. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos Contabilidade tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a você ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios, com especialização em lucro real
mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja Simples Nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa: fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. QR Code está disponível na tela. Recado dado, vamos voltar aqui com a aula magna com a professora Marisley e a professora Amanda. Mas eu queria já voltar com uma pergunta dentro da introdução que a senhora fez. Eu costumo dizer o seguinte: como colocar, é o que eu estou vendo nesses profissionais, essa geração Z, quando chega para trabalhar. Eles gostam das partes mais interessantes, das partes prazerosas, mas eles odeiam e não suportam o tédio. Como qualquer outra atividade, você tem que passar pelo tédio. Como melhorar a educação a ponto de conscientizar essa geração de que precisa passar por esse período do tédio, porque não tem como viver a vida sem ter períodos de tédio? Essa resposta está dentro de duas estruturas: amígdala e núcleo accumbens. Olha só, hoje nós vivemos a era dopaminérgica. Aham. Então, se eu posto alguma coisa na internet, alguém curte, dopamina. Então, essa satisfação bioquímica, ela tem levado as pessoas a uma busca imediata do prazer. E o núcleo accumbens entra aí porque ele é o centro da recompensa, mas ele também é o centro da punição. Então, imagine aqui o arcabouço do encéfalo, né? Então, cérebro, cerebelo, bulbo. E no meio de tudo isso, nós temos o sistema límbico. Esse sistema límbico é o sistema das emoções. Então, eu tenho ali as amígdalas. Não são essas amígdalas aqui, não. Quer dizer, além de complexo, ainda mudou de nome, né? Uhum. Agora é tonsila palatina. Agora não, década de 90. Então, a amígdala cerebelar, ela é uma estrutura, né, ricamente inervada, mas também, ao mesmo tempo, ela recebe influências de neurotransmissores. Só que perto da amígdala, nós temos o hipocampo. Vou chegar na sua resposta. Temos o hipocampo. O hipocampo, ele armazena memórias por meio de sinapses, né, de cálcio, de AMP cíclico, a doutora sabe. Então, o que acontece? Quando aquilo que eu faço de maneira simples agrada ao outro, imediatamente isso vai sendo guardado na minha memória como algo positivo. Então, por exemplo, se eu acabei de citar o exemplo da curtida. Por exemplo, se eu faço algo e a minha mãe gosta, minha mãe aprova, eu vou continuar fazendo isso. Se minha mãe desaprova, eu vou evitar fazer. Então, se a mãe diz: parabéns, você comeu tudo. Então, comer tudo, limpar o prato, vai ficar gravado na minha memória emocional de que eu estou indo bem e que mamãe me ama. É o positivo. É o positivo. Reforço positivo. Aí podemos lembrar lá dos cães de Pavlov, que cada vez que ele apertava, ele recebia comida. Esse é um exemplo. Então, quando nós falamos em reforços positivos, nós corremos o risco de ficarmos dependentes da opinião do outro. Então, eu perco a minha individualidade, porque eu passo a fazer tudo e aquele grupo, naquele momento, aprova. E a Perde a pergunta... identidade e vai na manada, né? Exatamente. E será que aquilo que aquele grupo, naquele momento, aprova é o correto? Aí eu entro em choque com questões morais, porque hoje nós vivemos em função daquilo que render financeiramente é aquilo que é aprovado por essa cultura hoje. Então, será que aquilo que eu estou fazendo agora, que rende financeiramente, é também moralmente aceitável? E aí, se eu perdi, então, a minha individualidade, eu passo a depender da aprovação dessas pessoas, porque rendeu financeiramente, mesmo que não seja ético. E onde que entra a educação nesse processo?
A educação que se converte em cultura ou em habilidades, ela é útil. Por quê? Porque por meio da cultura eu entendo e leio e estudo que outras pessoas passaram por esse mesmo processo, por esse mesmo caminho e não se deram bem. Então eu tenho histórias na Bíblia de pessoas que fizeram coisas erradas e coisas ruins e não se deram bem. Eu tenho os livros de história, eu tenho as tradições, vários livros. Então, o que acontece? Se eu leio, se eu estudo, se eu tenho um arcabouço teórico, eu olho na minha decisão e falo assim: eu terei prazer e as pessoas vão aprovar isso que eu estou fazendo. Mas a vida não vai aprovar, porque isso que eu estou fazendo é ruim para um grupo de pessoas. Então, eu deixo de fazer porque eu tenho um arcabouço teórico que me dá maturidade para falar assim: posso fazer isso, mas não devo. Essa é a As 3 questão. palavrinhas que o Cortella gosta de citar, né? Isso. Quero, posso, devo. Quero, posso, e eu acrescento, necessito, eu realmente necessito fazer isso? Então, essa é a questão da cultura, a importância da educação para a aquisição de cultura. A outra importância da educação é para a aquisição de habilidades, de saber fazer. Então, eu sei que não devo deixar a água parada. Eu sei que devo escovar os dentes várias vezes ao dia. Eu sei que devo me alimentar por nutrientes e não por paladar. Mas eu faço isso na prática. Então, a instrução que fica para a pessoa é aquilo que ela faz. De nada adianta ela saber se ela não coloca isso em prática. Então, ela tem o saber, mas ela não tem o ser, porque ela não tem o fazer. E dentro dessa geração, até uma pergunta que eu quero te fazer, eu percebo, não sei se você concorda com isso, que são, por exemplo, a questão da alimentação que você falou, são extremos. Tem aquela geração que segue porque tá na moda, vamos fazer, vamos comer direitinho. E dentro dessa mesma geração, aquela geração que ele acabou de falar que não sabe se frustrar, então a gente percebe Isso. muito isso nas crianças, comendo tudo quanto é tipo de porcariada, porque, não, mas isso é gostoso, foi o que você falou. É, Então, assim, são 2 extremos dentro de uma só geração, exato. que segue de um lado ou de outro esse efeito manada, que é o que está acontecendo, ou de um lado ou do outro, e acaba que perde a questão de. Porque você concorda comigo? Quem destaca nisso aí, quem resolve fazer diferente, às vezes se destaca, mas Uhum. que está sendo o normal da época é sim seguir o padrão para você se encaixar e perde totalmente a identidade. Total. Exatamente. Vou citar um exemplo que eu admiro e tudo, e sigo e assisto. A influenciadora Virgínia Fonseca. Beijo, Virgínia. Olha só, eu já falei algumas vezes, parem de seguir a Virgínia e passem a estudar o que a Virgínia posta. Quando eu falo parem de seguir, muita calma. Parem de seguir a Virgínia e passem a estudar o que a Virgínia posta. Se você diz assim, não vou fazer faculdade, Virgínia não tem faculdade, então, e olha como ela é bonita, é saudável e é rica. Aguarde aí um momento. Porque a quantidade de horas que ela estuda para fazer o trabalho dela, a melhor pose, o melhor conteúdo, o melhor produto, as A habilidades. roupa que transmite tudo, a maquiagem, o cabelo, Isso. tudo é um conjunto de comunicação. Tudo isso. Eu venho acompanhando ela já há muito tempo. Ela já estudou mais de 10.000 horas, que é o curso de medicina, que é o curso de maior número de horas no MEC. A maioria dos cursos tem 4.000, 5.000, 6.000 horas. O curso de medicina é 10.000 horas. Então, o sujeito fica lá 10.000 horas. O curso de enfermagem é quase 5.000 horas. Então, a pessoa ficou lá estudando. Ela fica estudando. Ela estuda a melhor maneira. Então, ela já tem mais de 10.000 horas disso. Outra coisa. Além do estudo da melhor maneira, e isso a gente pode levar para a vida, a melhor maneira de fazer isso, ela tem disciplina. O que eu já estudei de Virgínia? Ela acorda 5:30 da manhã, não é todos os dias, eu percebo. Ela acorda 5:30 da manhã, ela faz atividade física, ela tem fé, está sempre postando a questão da fé, isso é importante para o equilíbrio espiritual.
ela equilibra o emocional por meio dos filhos, né? Agora está passando por uma crise lá. Ela respeita a mãe. Ela faz todo um trabalho em que cada postagem dela tem um objetivo de venda. Então, se ela faz uma atividade física, ela vende. Se ela vai se arrumar e passa um perfume, ela está vendendo o perfume dela. E ela tem uma equipe pequena que faz o efeito dominó daquilo que ela está fazendo. Ela tem ali 2, 3 pessoas próximas para que ela não faça todo o trabalho mecânico. O que é isso? Método. Então, todo o trabalho que ela faz, Gestão, liderança, tudo. gestão, liderança, Ela delega, né? permanência. Então, ela sabe delegar. E ela se aproxima de pessoas com afinidade. Então, ela delega aquilo que ela não precisa fazer mecanicamente. E outra coisa, quando ela coloca ali as suas postagens, ela utiliza uma linguagem acessível às pessoas que vão comprar um produto de 20, 30 reais. Ela não trabalha para a elite. Então, ela precisa coordenar a imagem dela como pessoa que faz atividade física. Então, eu sou saudável, coma o que eu como. Eu sou bonita, use os meus produtos. Eu me cuido. Então, todo esse processo, qual é a falha que ela vem cometendo? É a dopamina. Então, ela vem dependendo dessa aprovação do público. Ela precisa aprender a filtrar para que ela não aceite propostas que vão entrar em desacordo com a conduta moral que ela prega. A questão aí Agora dos mesmo, bets. tem essa porque questão. até então eu vejo pessoas simples, antes dessa polêmica das bets, a admiravam, faziam tudo. Quantas vezes eu cheguei em reunião de família, estavam todos, os jovens, as pessoas de meia idade da minha família, todos fazendo a dieta da Virgínia. Teve um período que ela estava fazendo a dieta de ovo. Ovo. Aí chamavam a dieta da Virgínia. A Virgínia falou que não pode comer isso. Era como se fosse um coral, replicando tudo que ela fazia. E a admiração que eles tinham e têm por ela. E aí é o que a senhora disse, né? Só que tudo você tem que ter um cuidado para Exato. você não se perder pela necessidade da aprovação. Porque a Isso. Virgínia é uma marca, é um negócio. Então, Ela. quanto mais números, mais dinheiro. E aí acaba chegando negócios, propostas, que vai ferir a própria moral, né? E aquela ânsia de querer continuar no Mas topo faz isso- você entrar em coisas que não. Mas isso tem um lado positivo e negativo, como tudo na vida, né? Ela é uma imagem que todo mundo, as mulheres querem comprar. Nossa, quero ser igual ela, quero usar os produtos dela, quero ficar igual ela. Ok. Os homens, nossa, eu já vi muitos homens, nossa, eu queria que a minha mulher fosse a metade dela. Sim, mas o que eu acho muito interessante nessa contramão disso, a questão das bets, e não só isso. A vida pessoal dela agora, por exemplo, totalmente exposta. E o que acontece? As pessoas já começaram até a fazer apostas se realmente ela separou, se ela não separou, que eles vão voltar, não, que eles não estão juntos, especulações em cima disso. Então, tudo, até mesmo essa imagem legal que ela construiu, que é fato, a mulher é inteligentíssima. O que acontece? Também tem que tomar cuidado, porque tem um lado negativo que vem justamente dessas pessoas que admiram, porque são as primeiras a julgarem nesse Exato. momento. Será que eles estão juntos mesmo? Será que não é só marketing? Será que não é uma música que vai ser lançada? Então, assim, teoria da conspiração apareceram várias, pelo que eu vi. Mas é aí que entra aquele efeito manada. Então, as pessoas que estão seguindo, elas são as mesmas pessoas agora que estão julgando. Exato. E existe uma coisa muito forte que se chama pensamento de pessoas. Então, é claro que como ela está exposta e é muito inteligente, eu tenho observado a forma como ela lida com as coisas, né, de neutralizar. Ela consegue neutralizar e continua firme. Sim. E continua, né? As Ela não para. flechas vêm e ela continua. Uhum. E isso é característica, é uma ariana, né? Mas isso é característica de uma pessoa muito determinada que sabe onde quer chegar. Né? E eu a admiro por isso. Mas o que ela traz, qual é o gatilho que faz com que ela continue? O gatilho interno, o que é que move a consciência dela para que ela aconteça o que acontecer, ela continue.
a memória de que a mãe, no começo, disse a ela: prospere, ou você vai voltar para a escola. E às vezes, sem Eu vi perceber, ela esse continua vídeo. fazendo isso, né, professora? O Sem medo de perceber. voltar para a escola. Eu vi um vídeo que a mãe dela falou assim: eu quero, te dou tanto tempo. Ela deu um X ano. tempo. Falou pra você trazer resultado. Se você não trouxer resultado, volta à sua vida normal. E ela Isso. olhou pra mãe dela e falou: eu te prometo que eu vou conseguir. Isso. E ela assim, Professora, tá pegando o gancho que vocês citaram sobre mãe, sobre criação. Qual a influência que os pais estão tendo nesse resultado negativo que a gente está discutindo aqui em relação a essa geração que tem dificuldade de viver as coisas tediosas? O que eles erraram na educação dessas crianças? E depois eu gostaria que você falasse, porque a Amanda vive isso todos os dias, uma dificuldade gigantesca de apresentar alguma correção para os pais em relação ao filho. A dor é fisiológica, né? É uma reação diante de um agente agressor real ou potencial. Então, se eu aperto aqui, dói. Mas às vezes, se eu estiver com uma seringa aqui para administrar uma vacina, ela pode sentir dor só de olhar para a agulha. antes da dor. Então, o que significa isso? Nós, seres humanos, fazemos de tudo para não sentirmos dores. E essa dor física e essa dor emocional, ou até essa dor cognitiva, ela tem sido objeto de fuga das pessoas. E ela é necessária. E ela é necessária. Eu tenho muito medo da questão da pessoa falar assim: pense positivo. Ah, vai dar certo. Ah, não se preocupe. Não é bem assim. Eu preciso viver o processo. Eu preciso passar por certas frustrações para que eu aprenda e não tenha que passar pelo mesmo erro novamente. Então, a cultura da vitória fácil tem prejudicado E nossas outra, crianças. professora, o ser positivo o tempo todo, como diz o professor Clóvis, ser positivo não significa que tudo vai dar certo. Ele dá um exemplo que eu acho fantástico. Um dia ele conseguiu, entre aspas, calar o Augusto Cury. Ele estava num debate, o Augusto Cury falando para ele: não, você tem que enxergar o mundo mais colorido. Eu falei assim: então tá bom, então vamos ser positivos. Você está num avião, num voo, o comandante fala que o avião vai cair. E aí você é um cara positivo, você é um cara que vê o mundo colorido e você pode ser positivo o tanto que for, que o avião vai cair e você vai esborrachar na terra. E pronto. O máximo que você pode pensar ali, vou, né, com quem acredita em Deus, fala assim, eu vou para uma vida melhor, alguma coisa assim, mas vai cair. Vai cair. E assim, nós somos seres humanos. Nós somos seres emocionais, espirituais, nós somos seres intelectuais. Então, se eu vejo uma coisa ruim, eu fico triste. E isso é saudável. É saudável. É preciso. É natural. Então, se eu vejo uma coisa alegre, eu fico alegre. Se eu levo um susto, ok, eu assusto. Agora, o que não é natural? Vi uma notícia ruim na TV. Passei o resto do dia triste. Isso não é Isso é natural. melancolia, né? Eu já parto para outra parte. Exato. Então, Porque você também não ter sentimento, aí beira a psicopatia, você concorda né? comigo? Então não é Exatamente. saudável. Alguém que não tem sentimento, que não reage a nada, tem hora que você vai ficar feliz, tem hora que você vai ficar triste. Você pode ter um controle daquilo, mas você tem que ter uma base de sentimentos. Agora, uma coisa que eu vou te falar, que eu percebo muito dentro das escolas e na educação. A minha mãe, não a geração da minha geração da minha mãe foi bem dura, mas a minha geração, eu passei por muito problema. É o que eu escuto das mães. Eu passei por muito problema. Nossa, minha mãe fazia, eu fazia isso. Nossa, minha mãe me colocava de castigo. Nossa, minha mãe me batia de fio de não sei das quantas. Eu não quero isso pro meu filho. E aí vem os Enzos e as Valentinas. Por quê? Eu não quero isso pro meu filho, eu coloco ele numa bolha e eu vou proteger o meu filho para ele não passar por aquilo, porque tadinho, ele não merece. Mas a minha geração é o que é, foi a luta, correu, cresceu, porque justamente o pai e a mãe falavam, ó, acorda, entende? Então, o que acontece? O que eu percebo, assim, na prática, eles pegam e falam assim, não, meu filho não vai passar pelo que eu passei.
Gente, há poucos dias, não sei se vocês acompanharam, um professor de educação física foi demitido porque ele colocou uma criança para dar 5 voltas na quadra. Ok, a criança não tinha feito o dever e aí colocou. Gente, na minha época eu não dava 5 não, eu dava 15. Sim. Entendeu? E sem Não fez a reclamar. tarefa, não. Sem Vai lá dar volta na quadra. E daí o jornal fazendo todo aquele sensacionalismo. A criança simplesmente chorando, dando entrevista, a mãe chorando, dando entrevista, porque meu filho agora ficou totalmente com traumas, ele não quer mais vir para a escola. Desculpa, o seu filho não quer vir para a escola porque não gosta de estudar, por isso que ele não fez tarefa. Entendeu? Não é pelo fato que o professor colocou ele para dar volta. Assim, essa geração, a minha geração, por exemplo, ela tá e tende a replicar, a replicar, a replicar. Meu filho, quando não deixa de fazer tarefa e chega lá a anotação, você não fez tarefa? Não? Então tá, esse aqui também. Você gosta disso aqui? Não tem. Só que, o que acontece? Normalmente, se acontece com uma amiga, eu vou ser julgada. Falo, nossa, mas você não pode fazer isso. Esses dias eu tava ao telefone meu filho. Não. Você percebeu que eu tô no telefone? Ele é pequeno, tem 4 anos. Ele já me conhece. Sim, eu não vou te escutar agora. A hora que eu terminar a minha ligação, eu vou te dar toda a atenção do mundo. Mas agora você tenha respeito, porque eu estou numa ligação, ok? Ele tem 4 anos, ele olhou pra mim e falou, ok, mamãe. Pronto. Entendeu? Mas limite. É uma geração que não quer pôr limite. Esse está sendo o problema. E aí as crianças, por exemplo, na sua época, na minha época, na sua época, tinha carta. As crianças tinham, a gente tinha que esperar a carta chegar, se você quisesse trocar uma ideia com alguém. Não tinha um celular que é imediato. Tinha a questão da demora, tipo, a ligação, uma ligação internacional, tinha até uma telefonista no meio daquilo. Não era Então, o imediato. que trabalhava? A espera. Hoje em dia, você tem a informação na ponta da mão, você tem a ligação na ponta da mão, você tem tudo. E aí, são pessoas totalmente frustradas, que vai trazer muito problema. Porque a partir do momento que a pessoa, tipo, entende, eu tô com um problema aqui, e eu quero ser solucionado agora. E a pessoa tem algum empecilho, uma pessoa que seja, algum objeto, mas eles quebram, eles partem para agressão. Por quê? Por não saber esperar. A questão da dopamina que você falou. Exato. E tem uma outra questão que é complexa, eu vou falar agora, o número de irmãos. Então, as relações aconteciam ali no grupo. Então, eu tive 3 irmãs. Então, eu tinha uma irmã muito rigorosa, né? Muito mais do que minha mãe. Eu tinha uma irmã gente boa demais e eu tinha uma outra irmã muito crítica. Então, naquele Você mix, aprendia. eu aprendia, porque eu me relacionava, então eu desenvolvia várias habilidades. E não chegava a questão da minha mãe e do meu pai, porque ali era o Supremo, né? O Supremo Tribunal. Então a gente resolvia tudo ali. Porque se não resolvesse, aí não seria bom. Então hoje você tem uma criança dentro de casa, ou duas, que ganha tudo, que não recebe o não, e que os pais estão ali, e às vezes famílias funcionais ou disfuncionais. Então essas habilidades, elas não estão sendo desenvolvidas em casa. Então, onde elas precisam ser desenvolvidas? Na escola. Então, inverte-se o papel da escola e a escola passa a ter um papel também de família. Quando não, a mãe chega, falo com conhecimento de causa. Nossa, mas a minha filha queria isso e a fulaninha não deu. Ou então a professora falou não para ela. Eu sim, falou. E assim, não é trabalho da escola, mas se torna trabalho da escola. Elas também não podem se frustrar dentro de uma escola. Não pode ter frustração da professora falar não. Não pode ter frustração da professora falar assim, não cala a boca, porque eu acho que não é certo, mas você olha, silêncio, agora quem fala é a professora. Eu já escutei isso muito. Nossa, mas a professora praticamente mandou minha filha fazer silêncio, calar a boca. Sim, a professora é uma pessoa mais velha, ela tá ali para falar. E as mães não aceitam mais isso. Então, assim, é uma geração que, em vez de melhorar com essa super proteção, em vez de melhorar, traz pra gente crianças que não sabem esperar, crianças que não sabem se frustrar, criança que não sabe ouvir, não. E, às vezes, quando a criança tem uma deficiência intelectual, a direção, coordenação e os professores tentam dialogar com essa mãe ou esse pai como se esses pais tivessem um grau de compreensão.
E muitas vezes a criança com essa deficiência também tem uma mãe ou um pai com deficiência. Então você chama os pais daquela criança, porque aquela criança não está entendendo, ou não está se comportando, ou não segue o protocolo da escola. E aí chama a mãe e fala: "Não, a senhora precisa compreender que a senhora precisa fazer", mas a mãe não está entendendo nadinha. A É um mãe efeito dominó, vai é. passando. E aí, quando a pessoa tem uma deficiência intelectual, que ela não consegue dialogar, ela parte para agressão física. Esse é o primeiro ponto. Ou agressão verbal também. Ou agressão verbal, xingamentos e tudo, existe até um estudo a esse respeito. Tá na moda na internet, né? É. Então, por isso tantas agressões físicas, verbais e físicas, né, e danos que a gente percebe hoje, porque a pessoa não tem um arcabouço, de novo, não tem um arcabouço teórico para ouvir a explicação do outro, entender a explicação do outro e falar: "Ok, nós 2 podemos conversar, você tem o seu argumento, eu tenho o meu argumento, vamos chegar a um ponto comum?", Denominador comum. não é? É. Mas para bem isso a isso. pessoa precisa ter habilidades cognitivas e emocionais para ter esse tipo de comportamento. Então eu fico muito triste quando eu vejo alguém da educação falando com um familiar de uma criança com uma deficiência, e eu de longe observo assim, falo assim: "Gente, mas a mãe não está entendendo nadinha do que eu tô falando. Não tá entendendo metade do que ela Não tá sei falando". se vocês viram, tem agora um parque diferente para as crianças. O que é esse parque? Tem vários objetos, tem TV, tem computador, tem várias coisas que você paga e você pega um taco de beisebol e vai lá quebrar. Você entende a seriedade disso? É para você descontar sua frustração quebrando algo. Você paga, tá? Eu não lembro o valor do ingresso, eu acho que é mais ou menos de 50 a 100 reais, é uma coisa assim. E aí os pais estão levando as crianças para ir lá, para jogar suas frustrações em cima disso. E vai as mães também, vão os pais, enfim, vão quebrar aqueles objetos. O que você está ensinando para o seu filho? Você não precisa se frustrar. Calma, daqui a pouco você desconta em alguma coisa. Ou desconto em alguém. Meu Deus. Isso que eu ia falar agora. Depois, primeiro você desconta em alguma coisa, em algum objeto que você tá pagando. Você vai sempre lá? Ou daqui a pouco você tá enfiando a mão na cara de alguém, você tá quebrando alguma coisa dentro da sua casa para descontar a sua frustração. Isso é saudável? Eu me recordo, professora, que na época da faculdade tinha alguns professores que a gente fazia simpósios, discussões, debates e colocava pensamentos antagônicos para discutir, dividir os grupos em sala de aula. A gente discutia, debatia, mas ao final ninguém estava se odiando, ninguém estava se matando. E hoje, essas discussões mais acaloradas começaram com as pessoas com baixo grau de instrução. Hoje eu observo que mesmo as pessoas com nível intelectual bem mais elevado, parece que também entrou nesse jogo, influenciado pelas redes sociais, de que eu tenho que ganhar o debate e eu tenho que te destruir, seja no argumento ou seja te desqualificando porque você não está do meu lado. Que visão que a senhora tem sobre isso? Onde que nós erramos na educação para que essas pessoas estejam agindo dessa forma? Porque assim, eu vejo que o mundo ele é cíclico. A gente teve períodos que a gente chegou nesse limite e teve que recomeçar de novo. Eu estou percebendo que agora a gente está quase chegando no limite de novo. Emílio costuma dizer que eu tenho uma habilidade para lidar com conflitos. Vejo um grupo em conflitos e logo eu chego e consigo apaziguar. Uhum. Eu trago 2 frases importantes que eu uso como gatilhos para esses momentos. A primeira é uma frase atribuída a Voltaire. Ele não escreveu isso, mas uma escritora que fez a biografia dele disse: "Não concordo com uma palavra que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizer". A outra é Eu cristã. amo isso. Ame o próximo. Ame o próximo. Então essas 2 frases, não concordo com uma palavra que você diz, mas defendo até a morte seu direito de dizer, me dá uma calma para ouvir aquilo que você está falando, esperar você falar e depois colocar a minha opinião, levando em consideração o respeito que eu tenho por você, sem te agredir, sem entrar com adrenalina.
Às vezes nem pela pessoa, pelo direito dela falar, né? Pelo direito que a pessoa tem de falar, de ver o outro lado. Mas o que acontece? Hoje, com a mídia, com a internet, com tudo exposto, tudo é exacerbado, tudo é mostrado, tudo é exagerado, tudo é pulverizado. Da mesma forma que um pequeno ato, às vezes, um erro de uma criança ou de um adolescente, ou mesmo de um adulto, um pequeno erro que antes era feito e logo era resolvido, hoje cai em público. Então as pessoas estão precisando ter muito mais cuidado com aquilo que falam e com aquilo que fazem. Isso São é mil ótimo. opiniões em cima daquele ato, Exato. daquela pessoa. E isso é bom. Qual é o lado que não é bom? É que eu uso, às vezes, as redes sociais para entrar na manada de frustrações. Rosimar, se uma pessoa posta uma queixa no Instagram, ela tem muito mais comentários do que se ela colocar uma notícia boa. Verdade. Já perceberam isso? Coloca uma queixa lá. E você, o que pensa? Aí, eu também. Eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Então, virou um momento de terapia? Não. Um momento de extravasar as coisas ruins, as memórias negativas, que é o que eu falo no livro O Poder das Memórias. Então, você tem o controle remoto na mão. Você pode escolher assistir algo que vai te divertir, te engrandecer, ou você escolhe assistir algo que vai te entristecer ou vai te alimentar de coisas ruins e negativas. É o livre-arbítrio. Mas se você, hipocritamente, se sente bom e superior quando vê a miséria do outro, então você tem que se tratar. Se você diz assim, o outro está com inveja de mim. Mas espera aí, sua autoestima é tão baixa que você precisa que alguém tenha inveja de você? Então, quando eu vejo uma coisa negativa acontecendo com o outro, eu vou lá e comento também. Porque pelo menos eu estou na postura superior de comentar, porque pelo menos não é comigo. Onde é que está a Mas o que tá empatia? dando, esses dias eu fiquei pensando sobre justamente isso. Às vezes eu mexo com a questão do engajamento do meu Instagram para divulgar os programas. E aí, o que que acontece? Tem uma caixinha lá que você abre para as pessoas fazerem perguntas. E aí, uma pessoa chegou a mim e falou assim: sabe o que eu tô precisando? Tô precisando de uns haters. Todo mundo tá te elogiando demais. De hater, pessoa que faz perguntas que te atacam. Porque é isso que dá, hoje em dia, dá Ibope. Eu olhei e essa pessoa me mandou uma pergunta bem de hater. Tipo, Já me que é mandaram aquela. isso também. E se eu perceber que foi a pessoa, porque a pessoa falou isso, logo depois eu recebi uma mensagem bem me atacando mesmo. E aí eu parei e pensei, falei, gente, em que geração que a gente tá? Ou seja, para chamar a atenção, para você conseguir um Ibope, digamos assim, na internet, um engajamento, é muito mais fácil, ao invés de você ser elogiado, você conseguir chamar a atenção. Não, é um hater, alguém que tá te criticando, alguém que tá falando mal de você e responde. Sabe o que eu fiz? Deixei a pergunta, não respondi. Falei, não é isso que eu quero. Entendeu? Porque é uma opção que você tem. Mas eu sei que aquilo talvez me daria muito engajamento, mas não é o que eu quero. Eu posto isso, eu Então, posto é muito sério evidências. essa geração. Eu tenho um canal que eu posto evidências científicas. Só resultados de estudos científicos. E aí, é desse jeito que eu estou aqui, né? Eu falo assim, nessa postura e tudo, né? Eu não vou aparecer com peças mínimas, ou eu não vou ser engraçada, porque eu vou postar evidências científicas. Essa sou eu não vou ser outra pessoa. Exatamente. E aí, uma outra pessoa começou e eu sempre coloco a fonte. Então, uma outra pessoa começou, era até um nome estranho lá, começou a colocar outros resultados da internet sem nenhuma fonte. E eu comecei a colocar fonte. Qual é a fonte? Coloque a. Aí eu vi que eu estava entrando nessa, né? Era só para discutir, né? Para ser um hater. Então, e eu passei a entrar nessa. Quando eu via alguém publicando alguma coisa na internet, pesquisa tal disse que, não sei, o álcool faz bem. Eu comecei a colocar fonte.
Interrogação. Mas o que a senhora tá fazendo, na verdade, Fonte. não é ser Interrogação. hater. Na verdade, é ter uma lei que se você pega uma informação e passa, você tem que colocar a fonte. Isso até Fonte. Mas é as bem pessoas, fonte. as pessoas não usam fonte. Esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente tem pensamentos antagônicos em relação à ideologia política. E ele adora discutir sobre isso. E aí ele fica chateado quando eu pergunto para ele assim, qual é a fonte? Fonte. A gente estava conversando esses dias sobre a taxação do Trump e tal, e eu citando exemplos de visões, falando em segunda pessoa. Olha, os principais economistas do Brasil e do mundo emitem essa opinião. Isso. E eu acho que essa opinião faz muito sentido pelo que eu estudei de economia. Ele falou, não é assim, tá tudo errado, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho um economista que falou isso, isso e isso. Eu falei, eu tô curioso para saber, mas ele entendeu isso como uma afronta. Tô curioso para saber, porque até agora ainda não achei um economista que tivesse um Fosse nessa pensamento linha. nessa linha. Mas me manda para mim, eu quero acompanhar a opinião dele. Eu vou te mandar, e você vai ver que eu tô certo. Eu disse, não, tudo bem. Eu não tô aqui querendo te convencer de nada, eu só quero ouvir as opiniões para formar a minha. É assim que a gente aprendeu na faculdade, não é, professora? Sim. A gente ouve Debate saudável. debate saudável. Se eu vou falar sobre algo, se eu vou fazer um artigo, qualquer coisa, eu primeiro pego os autores que possam embasar a minha linha de pensamento, eu vou apresentar aqueles autores e vou falar assim, ó, eu penso dessa forma, baseado nisso aqui. Aí quando ele me mandou, eu fui olhar, era um influencer que tinha um canal no YouTube, estudou um pouco de economia, nem Tava terminou dando a o curso de opinião dele, economia, pessoal. e estava dando a opinião dele que você olhava totalmente com viés político. E aí eu nem retruquei, não falei nada para ele. Falei assim, não, legal, eu assisti aqui. Aí quando eu encontrei com ele pessoalmente, e aí, você viu o cara lá? Você viu tanto que todos os outros economistas estão errados? Eu falei assim, tá, esse é seu pensamento. Ele, não, mas você é difícil. Eu falei, não, tá tudo certo. Eu penso de uma forma, você pensa de E outra. tá tudo Isso que bem. enriquece a nossa discussão. Mas aí, todas as pessoas que você conversa que estão, assim, com uma verdade absoluta, eles não apresentam fonte de nada. Eles encontram alguém que É falam, porque é alienação. que E tá defendem tudo a ali. tese que eles gostam e vai assistindo e replicando. A quem interessa a não ciência? A quem interessa? Quanto mais eu desmoralizo a ciência que eu falo é a produção de conhecimento e de habilidades a partir de teorias defendidas, né, adequadamente. Então, quando eu defendo a não ciência, eu estou defendendo uma linha de pensamento que não quer evidências. E isso se aproxima muito da ditadura, do poder de um grupo pequeno Sim, que não quer confronto. Que grupo pequeno é esse? No passado, nós tínhamos só 2 grupos. Ou era o grupo dos dominadores e o grupo dos dominados. sim. Então, não interessava ao trabalhador da fazenda estudar, porque ele só precisava saber fazer aquele trabalho. Então, o filho do fazendeiro ia para fora estudar e voltava, e às vezes nem voltava, né? Depois nós tivemos 2 grandes grupos, os grupos religiosos e os grupos cientistas, da ciência. Esses grupos não conversavam entre si, porque um não questionava nada, aceitava tudo como um milagre, uma graça divina. E a ciência questionava tudo porque queria saber a explicação para cada fenômeno. Então, se choveu, porque Deus quis. Choveu porque a água evaporou, virou nuvem, precipitou. E um não Pronto. conversava com o outro, E um não né? conversava com o outro. Um cientista não podia, por exemplo, ser religioso. Não é? Antigamente, jamais. Antigamente. Hoje em dia, sim. Hoje a mas... maioria dos cientistas tem religião. Isso, mas Exato. antigamente não. Eram, né? Ateísmo e pronto, acabou. Esses dias recebi, inclusive, uma crítica a mim, porque eu posto nas minhas redes eventos científicos, descobertas científicas, mas posto também uma frase de Jesus, de Sim. Buda, de quem que seja, Uhum. e vou junto. Isso não vai abalar minha fé. Não. Então, hoje, nós temos 2 grupos. O grupo que faz dinheiro e o grupo que não faz dinheiro. Hoje nós temos a ditadura do comércio, do dinheiro. Então, se nós colocarmos, desculpa citar Virgínia, se nós colocarmos Virgínia de Cá e aquela pesquisadora, agora não me lembro o nome dela, olha só, deveria me lembrar, que descobriu, inventou a caneta que identifica em segundos casos de
câncer, por exemplo, Hum. né? Uma ganha muito dinheiro. A outra provavelmente vai pegar a sua descoberta de anos e anos, vai entregar para uma indústria, essa indústria vai ficar milionária e ela vai continuar recebendo bolsa da CAPES. Então, por que É, nós desvalorizamos os cientistas? Porque os cientistas não convertem suas descobertas em dinheiro, dopamina também. Principalmente, eu acho. não é? Aham. Porque é uma geração que, ok, o dinheiro é muito interessante, porque ele vai te trazer dopamina, Exato. mas eu percebo que é uma geração que coloca a dopamina até na frente do dinheiro, muitas das vezes. É aquela sensação do like, aquela sensação do nossa, você é o máximo, aquela sensação de nossa, você é perfeito, entendeu? É Comprei. muito, às vezes, mais interessante para essa geração do que o dinheiro no bolso, porque o dinheiro, eles às vezes não sabem nem como gastar, a verdade é essa. Exatamente. E aí, dentro desse processo, a educação entra como um mediador para falar: olhe, desenvolva esse método, estude, aperfeiçoe. Mesmo que você não queira ter um diploma, estude, porque você provavelmente pode fazer um curso de direito e não ser advogado. Mas esse conhecimento das leis pode te ajudar a não cometer erros. Então, o caminho da educação, ele sempre foi um caminho tranquilo e sereno, né? Que mesmo que você não venha seguir aquela carreira, você vai utilizar aqueles conhecimentos para ser o que você quiser, seja astróloga ou personal de alguma coisa, ou simplesmente um influenciador digital. E tá começando muito da base. Por exemplo, na educação, a gente tem, por exemplo, hoje em dia, a educação tradicional está perdendo pouco espaço. Tem a montessoriana, Uhum. tem a questão também da educação socio-interacionista. Por exemplo, a socio-interacionista, o aluno é uma troca entre aluno e professor. Além disso, tem algumas pegadas. Por exemplo, a maioria das escolas que são socio-interacionistas tem questão de horta, que as crianças, para ter contato, porque as crianças já não têm mais contato com a terra, porque a maioria não tem mais essa disponibilidade, o pai não tem tempo, o pai trabalha o dia todo, então eles procuram um lugar que ele possa ter isso com animais, aprender até mesmo cozinhar, por exemplo, na minha escola tem culinária divertida, que as crianças põem a mão na massa e faz. Por quê? Essa geração que estudou da forma tradicional e achou tediosa, ela não quer isso pro filho dela, entendeu? Nossa, o que eu mais escuto, nossa, eu sofri demais, a professora passava um monte de coisa no quadro ali, eu tinha que replicar aquilo, eu não entendia, porque aí também começou as questões de saber que tem o autismo, tem o TOD, tem o TDAH, cada pessoa é de uma forma. E o tradicional, infelizmente, às vezes deixava a desejar. Mas, gente, o tradicional a gente sabe que é o que faz a pessoa realmente aprender. Letramento, interpretação de texto, não tem como fugir disso. Pode ser muito lindo a teoria do sócio-interacionista, do Montessori. Mas dentro dela você tem que colocar o tradicional, não dá para fugir. Exato. Porque você, por exemplo, quando eu falei aqui da dopamina, da amígdala, do núcleo accumbens, de onde que eu tirei isso? Em algum momento eu li, Teve que parar e ler, eu li, tive estudar. para ler. Para esse livro aqui, eu li Guyton, eu li Lente, eu li Candel, eu li vários livros para poder construir um conteúdo e depois eu tive que passar pelo processo de transformar esse conteúdo em algo leve. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Então, mesmo que hoje você diga assim: eu não preciso memorizar nada, porque qualquer informação que eu quiser, eu jogo no Google e o Google me dá. Eu jogo no ChatGPT e o ChatGPT vai me passar. A inteligência artificial está por aí. Está por aí para me dar essas informações. Ok? Mas se você quiser uma informação adequada da inteligência artificial, você vai ter que dar um comando adequado. Então, você precisa de, no mínimo, de acesso, de leitura, Uma de base. decodificação dessas letras, não importa qual seja, se seja mandarim ou se seja o alfabeto indo-arábico, mas você precisa de, no mínimo, de leitura. E ler aquilo que você sentir prazer em ler. Esse é uma dica que eu dou. Né? Então, meus filhos, eu deixava livros, eu não falava assim,
leia esse livro que vai ser importante para você, meu filho. Ah, se dissesse isso na adolescência, é o primeiro É passo mais para por não ler. não Não querer ler. ler. Então eu deixava por ali e deixava que eles me vissem lendo. Porque não adianta você falar para o filho, E não leia, fazer. se você não lê. Ele te imita muito mais. Então eu sempre me pegava lendo, sempre citando nas minhas falas, eu falava, olha, tem essa O frase exemplo é do tudo, né? fulano, né? Então, olha, eu estou no ponto de Sócrates. Que, mãe? Só sei que nada sei. Aí eles ficavam assim. Então, e mesmo nos diálogos, né? Às vezes eu via os diálogos deles com os colegas, mas tem um escritor que falou isso, isso e assim. Então eles resgatavam aquilo. E eu ficava assim, né? Curiosidade. Orgulhosa. Estava gerando curiosidade neles. Não é? Então, na adolescência, naquela fase de autoestima, eles, eles tinham aquela imagem de inteligentes. Mas porque liam um pouco mais, porque eu deixava ali, mesmo pequenos, eu não importava se amassou, fez orelha, deixava uma cesta lá, deixava na prateleira, deixava na estante. Vários livros de livre acesso a hora que eles quisessem. Então, era essa leitura e logo eles estavam lendo ali, eu não sei, Harry Potter, Game of Thrones, meu Deus do céu, Senhor dos Anéis. Meu filho com 13 anos lendo aquela coleção. Isso os preservou de inúmeras situações arriscadas, perigosas. Eles tiveram as Eles tiveram aventuras, prazer né? na O leitura. prazer na leitura. E isso ajudou na faculdade. Isso ajudou na hora de estudar para passar numa OAB. Isso ajudou muito o Vinícius agora, que teve que reestudar tudo ligado à inteligência artificial jurídica. Então, eles não têm medo de ler mais do que 10 linhas em um parágrafo. Mas essa questão do exemplo é o que eu falo muito para os pais usarem hoje em dia. O que acontece? O pai não pega no livro, a mãe não pega no livro. E o que acontece? É assim que eu acho incrível. Eu falo por mim. Na minha casa, meus tios sempre gostaram muito de MPB, bossa nova. Então eu escutava muito na minha infância. Minha mãe foi chamada na escola há 9 anos, eu acho que eu já te contei isso. Eu tinha 9 anos, minha mãe foi chamada na escola porque meus amigos gostavam de Xuxa, Sandy Júnior, que era as coisas da época. E, Amanda, qual é a sua música preferida? Eu falei, Travessia do Milton Nascimento. Aí a professora olhou pra mim e virou e falou assim, essa menina tá com depressão, tá com alguma coisa, achando que tinha algum problema. Minha mãe falou, não, é porque lá em casa tá disponível. Na época eram aquelas radiolas com disco. E eu, de manhã, minha atividade preferida era deitar no sofá, colocar lá, tipo, Lulu Santos, colocar Milton Nascimento, que eram os discos que tinha, que era da minha família, e ficar escutando. E minha mãe achava assim, achava aquilo incrível, né? Tipo, Muito maduro. Mas, gente, é exemplo. Tava lá à minha disposição. O primeiro box de livro que eu li não era pra minha idade, realmente. Minha mãe ficou brava com razão. Mas eu escondia dentro do banheiro para ler Sidney Sheldon. Não era uma leitura para uma criança de 8, 9 anos, mas eu amava. Tanto que eu ficava curiosa para ver o que ia acontecer. Eu me trancava no banheiro, apagava a luz para poder ler escondido da minha mãe. Ela me pegava, às vezes, menina, amanhã você estuda, não pode. Mas é exemplo. As pessoas têm que dar exemplo. Onde que eu consegui? Não consegui os livros do nada. O livro estava ali, meu acesso. Meu tio falava, eu li tal livro. Minha mãe, eu li tal livro. Então, é uma geração que a gente peca, as pessoas pecam por não dar exemplo. Porque filhos são exemplos. Senhora, já falando de livro, eu queria que a senhora falasse sobre esse livro, que eu gostei muito do título, quando a senhora me falou que estava lançando o livro. O Poder das Memórias. Como é que eu cheguei até esse livro? Bom, sabe, eu já lhe disse, eu comecei a escrever aos 12 anos. Então, sempre gostei de escrever. Mais de escrever do que de falar. Quem vê falando tagarela assim, nem imagina, né? Mais de escrever do que de falar. Então, eu sou professora do curso de medicina e uma das disciplinas que eu trabalho com os alunos tá ligada à neurociência. Então, eu percebi que esses alunos no terceiro período, eles precisavam entrar na neuro, mas não tinham ainda uma maturidade. Então, o que eu fazia? Eu pegava esses conteúdos de 3, 4 autores, sintetizava e explicava de uma maneira mais simples, mais clara, conectando com a realidade. Todo esse material eu fui organizando com o tempo e transformei nesse livro O Poder das Memórias. Mas o que eu fiz com esse conteúdo que poderia ser um conteúdo chato, né? Que o leigo não poderia compreender? Eu conectei isso com a forma como o indivíduo
armazena as memórias. E a forma como ele resgata essas memórias armazenadas fazem com que ele tome as decisões de uma forma ou de outra. Então eu coloco assim: descubra como suas lembranças escondem o segredo para você transformar o seu futuro. Então eu trago aqui alguns capítulos, sim, de como a memória funciona, né, a parte neurológica, da neurociência e tudo, mas no decorrer do livro, a pessoa, ao ler as minhas memórias, que eu trago, é quase uma biografia, eu trago as minhas memórias, e no decorrer dessas minhas memórias eu fundamento cientificamente e trago exercícios para a pessoa escrever também as suas memórias. Sabe o que eu descobri, escrevendo as minhas memórias? Que quando eu reescrevo, eu também ressignifico. Porque quando eu conto essa história do meu jeito, eu construo novas memórias. E essas novas memórias, se elas forem mais otimistas, mais positivas e mais alegres, elas passam a sobrepor essa memória ruim Ruim que ficou lá no passado. que ficou lá no passado. Verdade. Então, se, por exemplo, eu passei por alguma situação lá na infância de ter sofrido um bullying, um xingamento, alguma coisa assim, e isso pode se transformar em um gatilho para eu ter problemas com a autoridade, se eu volto lá naquela memória e dou um novo desfecho, eu passo a agir conforme esse novo desfecho e deixo de ter tantos conflitos com hierarquias. Esse é apenas um exemplo, né? Então, dentro desse desenvolvimento da memória, seja declarativa ou não declarativa, o indivíduo pode refazer as suas memórias sem mentir para si mesmo. Não é mentir para si mesmo. Né, faz todo sentido que quando Amenizar. a gente Amenizar. começou a conversar lá na recepção sobre o livro, que a senhora começou a falar sobre isso, eu já comecei aqui a ressignificar algumas memórias. Então, Ai, meu é Deus, muito olha aí, legal. ele cura. É Gente, muito eu não legal. posso falar essa palavra cura, me perdoe. Vou abrir Mas aspas, eu tá? entendi. Aspas. Esse livro, as primeiras pessoas que leram, elas já falaram: esse livro me curou de uma raiva que eu trago há anos. Uma coisa em relação ao pai, que o pai me deixou. Ressignifique isso. Porque a minha mãe foi muito assim. Porque a minha irmã, ou algum essa semana, orientando os meus alunos para a apresentação do TCC, ela não conseguia. Quando ela foi ensaiar, ela travava. Não conseguia falar em público. Eu falei: qual foi a professora da 4ª série? E quando você foi ler a sua redação, ela te fez uma crítica severa? Ou foram os alunos que riram de você porque você leu errado? Ela: foi isso, professora. E quando eu estava na 4ª série, eu fui ler uma redação linda que eu fiz em público, os meninos riram de mim, nunca mais fui para frente falar nada. Falei: agora volte lá, converse com aquela criança e diga para ela: você fez tudo o que pôde, da melhor maneira possível, com a maturidade que você tinha nas circunstâncias que você estava. Então volte lá, agradeça aos seus colegas, porque eles te fizeram mais forte. Porém, eles não podem te machucar mais porque eles estão lá. No E você passado. está aqui hoje, no presente, e Uhum. você consegue falar em público porque a sua voz é linda e ninguém sabe mais do seu trabalho do que você que fez. É sobre o que mesmo o seu trabalho? Ela: é sobre eu vi a cura na minha frente. Aí os caras assim: meu Deus, é isso. Volte lá, converse. Você pode fazer isso sozinho? Pode, mas você pode fazer também com um terapeuta, com um psicólogo, com uma pessoa, né, que possa contribuir com você nesse processo. Mas ressignificar as memórias é uma etapa importante para que você não tenha Não, que e é sofrer um Eu exercício. adoro doenças. fazer isso. E, Amo professora, fazer e é isso. um exercício que pode fazer sempre, porque a cada momento que você volta nesse passado e encontra uma fala, como eu tive da senhora hoje na recepção, você cura algo que você achou que estava curado, mas que não estava 100%. Porque Exato. a vida inteira, a senhora me conhece há muitos anos, eu sempre fui muito tímido. Por quê? Primeiro, pela criação dos meus pais, que eles eram, continuam sendo, tinham uma fé cristã muito rigorosa, e não é culpa deles. O jeito que eles aprenderam, eles replicavam. Então, com Uhum. tudo com eles era 8 ou 80, né? Muito rígido.
Eu lembro que naquela época, eh, a gente não podia fazer nada, né? Não podia ver televisão, não podia usar bermuda, não podia jogar futebol, não podia fazer nada. Muitos E a nãos. gente sofria muito preconceito. Eu passei por isso. Quando a professora falou isso lá embaixo, a gente estava conversando, isso foi sério, não foi brincadeira, não foi verdade. Durante a minha adolescência, eu fui buscando vários cursos, várias leituras, para tentar sair da timidez, porque eu lembro que aquilo me destruía. Eu, com 12 anos, 13 anos de idade, que começa aquele momento da pessoa ter contato, uma namoradinha, as meninas chegavam em mim, eu travava, a fala não saía. Mas por quê? Eu sofri tanto bullying na escola e na rua, era todo lugar que eu ia. E quando eu chegava na escola, eu pensava que na escola não teria isso. Primeiro, É onde mais eu comecei acontece. numa escola particular. Na escola particular isso era muito pouco, porque tinha um interesse ali, né? E aí, logo em seguida, eu lembro que era uma bolsa, porque meu pai trabalhava numa empresa e tinha essa bolsa. E eu saí, acostumado na escola particular, poucos alunos, fui para a escola pública. Cheguei na escola pública, quando eu cheguei com a autorização que tinha da igreja para não fazer atividade física, a professora, numa sala de 60 É a alunos, quando a senhora primeira. falou comigo, eu lembrei desse bullying, que hoje a gente fala bullying, antes não era. Uhum. Ela olhou para a sala inteira, pegou a autorização e falou: o crentinho ali não pode jogar bola. Todo mundo começou a rir. Ali eu queria morrer dentro daquela sala. E começou de quem tinha que te proteger, na Começou de quem tinha me verdade. proteger. Olha o quanto que isso destrói. Passou-se muitos anos. Um dia eu encontro essa professora e essa professora tinha virado evangélica, conservadora, igualzinho era a criação da minha mãe. Eu falei, olha que interessante. Só que a ferida ficou lá. Isso foi em vários ambientes. Então, a cada momento que você E tem a você carrega pra vida, oportunidade, isso é normal. a cada momento que você tem a oportunidade de ressignificar isso de uma forma diferente, que só a nossa conversa na recepção me fez lembrar disso novamente. E eu abri isso aqui para a senhora porque isso aconteceu e acontece, principalmente pessoas da nossa geração, viveu isso demais, que é muito diferente do exemplo que você deu do professor de educação física, que não tem nada a ver com bullying. Uhum. Ele não está ali expondo a pessoa na frente de todo mundo igual os professores faziam antigamente. Porque hoje, evangélico está na moda, mas eu vivi a época que evangélico era discriminado em qualquer ambiente. Ninguém respeitava. A senhora lembra que a senhora veio da mesma formação? Sim, sim. Ninguém respeitava aonde você chegava. Então eu já Você tinha. era punido por ter bom comportamento. E aí eu chegava. Primeiro, que quando eu cheguei, meus pais não sabiam explicar por que aquilo era pecado e do demônio. Eu estava em formação. Chegava na escola, porque não podia sair e fazer nada. Quando eu cheguei na escola, que eu comecei a ter contato com aquele tanto de gente, eu falei assim, tá, mas será? E aí minha mente ficou em dúvida. Não tinha preparo para isso. Mas será que todo mundo tá errado e só eu e esse pequeno grupo tá certo? Porque eu olhava para aquele pessoal, todo mundo me criticava. E Eu achava. e aí eu comecei a buscar ajuda para isso. Mas eu sofri por muitos anos. Eu fui começar a virar essa chave, começar a virar, mas ainda não virei por completo, na época da faculdade. Mas ainda assim foram muitos anos, muitos estudos, muita terapia, muito curso. Eu não deixei de ser tímido. Aprendi a controlar, porque vira e mexe em determinados ambientes. Parece que o cérebro ativa aquela insegurança. Olha, essa dupla aqui é maior do que eu. Essa dupla aqui, aí eu tenho que voltar, falar que não, é porque eu sou autoridade. Eles estão aqui para conversar comigo. Eles são meus clientes de consultoria. E aí eu volto, uso as técnicas, mas que é fácil não é. Então por isso que eu achei muito interessante esse livro. Já estou curioso para ler e sugiro a todo mundo que está assistindo que compre esse Gente, livro, eu vi o adquira esse texto livro, e fiquei porque curiosíssima. Eu fiquei aqui a olhando. maioria das pessoas da nossa geração, da minha e da Amanda, sofreram algum tipo de preconceito, mas preconceito muito severo, que nada se compara ao que existe hoje, porque hoje tem muitas leis protetivas, tem muita coisa, né? Tem muita gente até que exagera, que é o mimimi. Eu falo, ó, tome cuidado com o mimimi, porque Nem tudo é eu mimimi. sei o que Muito pelo aconteceu comigo no contrário. passado. É. Tem algumas coisas que é exagero, mas eu prefiro ir para esse exagero do que o que acontecia antes. Gente, eu sou muito branca. Meu apelido era Perereca Albina. E isso me frustrava. Barata descascada. Não, gente. Leite azedo, Aham. branquela azeda. Tipo, isso me trazia até pouco tempo. Tipo, a pessoa fala assim, não, você é muito branca. Eu falei, não sou não. Já era tipo uma, entendeu? Todo mundo tem alguma lacuna na infância que aconteceu que você tem que trabalhar. E eu ensino aqui a sempre perguntar, por que tem que ser assim?
mas espera aí, é assim, sempre foi assim. Mas por que tem que ser assim? Não pode ser de maneira diferente? E tem um capítulo que eu trago a questão da prosperidade financeira, porque existe a prosperidade 360 graus, e é aquela prosperidade você está bem espiritualmente, você está bem profissionalmente, está bem afetivamente e está com saúde. Esses 4 princípios te tornam uma pessoa próspera. Porque às vezes você tem muito dinheiro, mas não tem uma família adequada. Às vezes sua família é maravilhosa, mas passa fome. Então, assim, então eu coloco esses 4 pilares para a prosperidade 360 graus. Para a prosperidade financeira, tem um capítulo que eu trato sobre isso, porque às vezes os próprios pais falam para os filhos: olha, o rico não entra no reino dos céus. Olha, aquele fulano lá com um carro zero. Ah, ali tem corrupção, ali tem alguma coisa errada. Então, quando os pais denigrem a riqueza para o filho, e tentando fazer, claro, de boa intenção com que eles sejam honestos, determinadas palavras formam gatilhos Quando é o contrário. que travam a Isso. vida financeira do outro. Então, quando ele vai receber um lucro mínimo, que é para manter a empresa, ele fala assim: meu Deus, eu tenho que gastar logo isso, eu não posso ficar com esse dinheiro na mão. Entra um dinheiro, ganhou uma herança, ou então entrou de uma forma extra, ganhou um pouco mais, o dinheiro não para na mão dele. Logo ele quer gastar, logo ele tem que estourar, porque ele não pode ficar com dinheiro na mão, porque dinheiro é coisa suja. E dinheiro não é coisa suja. Dinheiro é energia que gira e que faz a pessoa trabalhar, faz a pessoa ter criatividade, e isso promove a evolução espiritual. Então, quando o dinheiro não é visto como um papel, mas como uma energia que faz com que as pessoas se relacionem de maneira gentil, porque se eu quero você como minha cliente, eu vou te tratar bem, e com isso eu vou treinar a minha habilidade de falar coisas boas. Então, eu trago aqui, nesse capítulo, como as pessoas trabalham essa questão dos gatilhos negativos, para que ela possa perceber que eu mereço, eu tenho merecimento, então eu posso vender esse livro por um preço justo, porque eu gastei anos e horas para construir esse conhecimento. Uhum. Mas vocês sabem que tem escritor que fica com vergonha de vender o livro, Acho que né? não é certo, né? Que ele não merece, Uhum. porque ele recebeu de graça. Não, você não recebeu de graça, você investiu em livros, você investiu tempo, e tempo é dinheiro também, e você gastou para imprimir, então não tem problema nenhum você vender o seu livro, você fazer propaganda do seu livro. E, de novo, eu volto à questão da Virgínia. Ela vende os produtos dela, ela se sente merecedora. E quando você se sente merecedor da prosperidade, e jogando para o lado religioso, quando você descobre que se eu sou próspera, eu consigo morar adequadamente, me vestir adequadamente, me alimentar adequadamente, eu consigo, com o meu recurso, ajudar pessoas, e com o meu recurso eu torno o mundo melhor, eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Então, a Verdade. pessoa que compra o meu livro, ela está me abençoando. Ela tá te abençoando e sendo abençoada. E Porque sendo daí ela vai abençoada. colocar em prática. Voltando ao que a gente estava falando, é Mas esse é de interessante. presente, tá? Que eu trouxe pra você, tá? Obrigado. Merece. Voltando ao que a gente estava falando, tanto que isso é interessante, mas eu costumo dizer que com tudo a gente aprende, até numa situação de sofrimento ou de processo ou qualquer nomenclatura que a gente queira utilizar. Nesse período, muito cedo, o que eu aprendi? Eu já acho que já estava na minha personalidade e eu fui exercitando ali sofrendo. Aprendi a questionar as coisas, porque eu estava de um lado fechado, só um grupo religioso que não participava de mais nada, e aqui de um outro lado eu conheci o mundo lá fora. No primeiro momento eu pensei o quê? Esse grupo que eu tô aqui é tudo louco, porque todo mundo aqui, o mundo inteiro aqui é diferente. Eu passei um bom tempo pensando isso, e com isso eu abandonei a religião. Aí chegou um momento que eu comecei a ler, pesquisar, e fui entender as justificativas que aquele grupo tinha e as justificativas que o outro grupo tinha. Ninguém estava errado. Ninguém estava errado, só está faltando explicação. É o que muita gente não tem hoje, as pessoas não questionam. Marisley falou algo, por que é que eu tenho que acreditar e imaginar que o que ela disse é tudo verdade? Não, qual é a fonte?
Por que que ela está dizendo isso? Qual que é o interesse disso? Qual que é a linha de pensamento dela? E E hoje não você tem nada de consegue errado entender seus nisso. pais, não E entende? aí você aprende, igual, por exemplo, hoje, a gente tem dois lados antagônicos políticos. E aí, quando eu falo para ele, gente, eu não tenho lado político, eu ouço, aprendo, tem coisas boas de um lado e de outro. Não, mas você tem que ter um lado. Como que eu tenho que ter um lado? Se todo Uhum, lado pode errar. uhum, Não existe verdade absoluta, professor? Não uhum. existe. Quanto mais a gente estuda, a professora começou falando a frase de Sócrates, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, a gente entende que a gente não sabe de quase nada. Eu falei isso para um amigo esses dias, ele é um pouco extremado, e ele falou assim, agora você tá com esse discursinho aí, parecendo filósofo, que você pode estar errado, que você fala um monte de groselha. Eu falei, é verdade, cara. Muita coisa que eu falo, eu posso estar errado o tempo todo. Então, desde cedo, eu aprendi a ser muito questionador. E hoje eu vejo que nenhuma das partes estava errado. É o mundo. Cada um tem um jeito de viver, Mas o que você cada está um tem falando um é jeito de bacana, enxergar a mesma Josimar. coisa. Porque aí, quando eu fui buscar os fundamentos bíblicos, você tinha amparo para quem Isso que eu queria ia ser falar. conservador e você tinha amparo para quem queria ser liberal. Sim. E você E tinha seus pais amparo. fizeram o que podia por você no Sim, momento que achava que sim, aquilo era sim. certo. E aí hoje eu fui entender, quando eu vejo pessoas que criticam tudo aquilo, eu falo o seguinte, olha, o único erro que eu vejo em um ambiente muito conservador é não explicar o porquê, a razão daquilo. Porque você tem outras religiões, o budismo, por exemplo, as freiras, por exemplo, que são pessoas conservadoras tanto quanto um evangelho conservador lá do passado, Uhum, que não mudou. uhum. Aí quando você vai entender por que que ela é assim, uma vez eu conversando com uma freira, ó, aí ela foi explicar por que que ela se entrega, que ela resolveu fazer aquilo, é uma renúncia, etc e tal. E hoje eu falo para as pessoas, o que faltava para mim, não era culpa dos meus pais, era explicar por que que isso aqui é do demônio. Não, isso aqui é do demônio porque segundo a Bíblia, segundo fulano de tal, a explicação é essa. E aí você pode escolher acreditar ou não. Isso é libertador. É, Mas eles exatamente. fizeram por você o melhor, trazendo para a educação e o que eu vejo hoje em dia. E aí entra nessas pessoas cheias de traumas, que a minha geração é uma geração que teve muito trauma por conta da criação dos pais. E aí não deixa os filhos agora terem esses traumas. E que é saudável também a gente passar por isso, porque, Sim, entendeu? eu tive esse aprendizado. Aham. Tá vendo que O que acontece? num ambiente que eu estava sofrendo, eu aprendi a ser questionador. Os seus pais eles tiveram uma criação, uma informação. O que eles acharam? É o melhor eu passar isso pro meu filho. A minha mãe, por exemplo, vou te contar uma coisa que minha mãe fazia comigo, que tem gente que assim, conhece minha mãe e fala, não acredito, sua mãe fazia isso. Minha mãe fazia, tadinha, ela não fazia por mal, e hoje em dia eu entendo. Quando eu era pequenininha, eu era muito bonitinha. E aí eu fazia propaganda para aquela, na época tinha um tal de Pacalolo, cara de anjo. E na minha casa tinha banner meu pra tudo quanto é lado, porque a gente ganhava aqueles posters Eu trabalhei em grandões. tanta empresa, eu trabalhei até na cara de anjo, de costureiro. Pois é. E aí, o que acontece? E aí eu tirava foto pra eles. E aí a minha mãe começou a ver que eu comecei a ficar, tipo assim, a exibidinha, sabe? Aquela coisa da escola, a Aham. exibidinha. O que minha mãe um dia fez comigo? Gente, olha isso. Minha mãe colocou na frente do espelho. Olha pro espelho. Aí eu olhei. Tá vendo? Oh, o que você tá vendo? Você. Né? Eu falei pra ela, pois é, você nem é tão bonita. Você é fotogênica, mas você não é tão bonita, não. Não é grande coisa. Então, assim, eu abaixo essa bola. Gente, aquilo, pra mim, na época, assim, nossa, minha mãe falou que eu não sou bonita. Olha Entendeu? só. Só que na cabeça. Depois eu já conversei, depois de adulta, eu conversei com a minha mãe, troquei uma ideia. Falei, nossa, mãe, depois daquilo eu fiquei me achando um patinho feio. Gente, eu comecei a me relacionar com homens mais feios que eu, porque eu achava assim, aquele lá é muito bonito pra mim. Minha mãe falou que eu nem sou tão bonita. Mas Eu eu tive que aposto que você foi crescer estudar. isso. Aí eu cresci, eu aprendi, eu entendi o que minha mãe quis passar naquele momento pra mim. Um dia eu tive uma conversa totalmente libertadora com ela. Eu falei, minha filha, se eu deixasse você indo do jeito que você tava indo na tomada, você ia ficar insuportável, você ia ficar chata, você ia ficar, entendeu? Então, assim, gente, você entende que assim como seus pais, a minha mãe naquele momento, ela fez o que ela podia fazer com o conhecimento que ela tinha, pensando no melhor pra mim. Então, assim, e às vezes você ter. Quando eu li o título do seu texto, a memória. Eu tenho a memória que minha mãe fez isso. Eu recontei essa história várias vezes. E hoje em dia eu vejo que a minha mãe só queria meu bem. E sabe o que ela fez com você? Ela te tirou do foco apenas da beleza Da exterior. futilidade. Isso. E aí você falou assim, bom, então esse caminho aqui não é tão bom. Então, peraí, só tem uma saída, a intelectualidade. Aí você passou a ser uma pessoa mais estudiosa. Exatamente.
E o que que aconteceu comigo? Eu tomei bomba na 4ª série em matemática. Naquela época eu tomava bomba, né? Sim. Reprovei em matemática. Eu me lembro que para mim foi assim, horrível, porque a partir dali, a minha irmã, que mais nova do que eu, passou a estudar na mesma sala que eu. Então eu perdi toda a liberdade que eu tinha. Porque tudo que acontecia, tinha ali uma Eu vou jornalista contar. relatando tudo para os meus pais. Então, assim, e na aí então, fiz novamente a 4ª série, foi um ano, acho que um ano terrível para mim, porque eu descobri que eu precisava estudar, porque eu não estudava, eu era daquelas alunas que tentava prestar atenção no que o professor falava, e não me lembro de ter estudado para prova nenhuma. Eu chegava na prova e fazia, só que matemática tinha que fazer os exercícios. Só que na 5ª série, eu então eu me fechei e comecei a escrever, fazer redações, redações, redações. E a professora de língua portuguesa era muito legal. Então eu fiz uma redação, sabe aquela redação de retorno de férias? Eu fiz 3 A páginas. redação. A redação. A professora escolheu minha redação e leu para a sala toda a minha redação. Ai, E que falou: orgulho. "Isso que é uma redação". Não tinha um erro gramatical, nós estamos falando de 5ª série. Eu fiz a redação. Então o que que eu fiz? Falei: "Olha, a humilhada, desmoralizada em matemática tem um valor, a escrita, a leitura". Hoje a gente entende nas altas habilidades, né? Que não quer dizer que você tenha alta habilidade na exata, você tem que ter, né, na questão do Exato, português, da geografia e vice-versa. exato. Até hoje eu não me considero muito boa em matemática, né, mas eu já resolvi isso, então eu percebo que isso foi uma forma para desenvolver outras Somos habilidades, duas. né, então eu passei a gostar de ler, de escrever e até contei que lá em casa era assim, se você tivesse com um livro nas mãos, você não precisava fazer serviço de casa. Então eu estava sempre com um livro nas mãos, porque eu não gostava de lavar louça, nem de arrumar Por isso, na casa, minha nem época, eu ia nada. amar. Então eu sempre Professora, li muito. falando em livro, voltando a um passado recente, o que que a senhora enxerga que mudou na educação após a pandemia? E o que que a senhora acha que será o formato futuro para a educação? Formato híbrido ou o que que vem por aí? O que provoca mudanças na educação são sempre situações sociais. A Revolução Industrial, por exemplo, alavancou a educação porque aqueles trabalhadores que precisavam lidar com as máquinas precisavam de uma instrução mínima. Então, outra mudança importante foi a entrada da televisão nas casas, que levavam informações. Depois nós tivemos, porque o rádio sozinho não era o suficiente. Depois nós tivemos a mudança da entrada do computador, da internet, que provocou também uma mudança muito grande do acesso à informação. Então, não mais aquela educação enciclopédica de que a pessoa precisa memorizar para depois depositar aquela memória na prova. Então, as próprias avaliações começaram a ser diferenciadas, contextualizadas, com uma situação problema, onde o aluno poderia usar os conhecimentos para resolver situações. Com a pandemia, a educação deixou de ser aquele local restrito do corpo a corpo e expandiu, saiu de dentro da sala de aula, foi para dentro de casa com o ensino remoto. Houve um boom de cursos EAD, e que agora o MEC freou. Mas, para onde nós caminhamos? Foi feita uma pesquisa com crianças e adolescentes, sobre qual é a escola ideal para você. Se você quisesse criar hoje uma escola, o que que seria ideal? O primeiro ponto comum dessa pesquisa é que essas crianças e adolescentes gostariam de que uma escola fosse ao ar livre, com contato com a natureza. Isso é viável por um lado, mas não é viável por outro. Não dá para ser o tempo todo ao ar livre. Mas se nós perguntarmos de verdade para a criança qual é a escola ideal para você, ela vai dizer não ter escola. Então, qual é o significado de educação para a criança? É o aprendizado interativo. Muitas mudanças boas aconteceram, como, por exemplo, não ter o letramento até 6 anos. Por quê? Porque
Nós só registramos memórias declarativas a partir dos 2 anos e meio e 3. Você não se lembra de conteúdos que você recebeu até 3 anos. A gente não tem, a gente não, é apagado, né? A gente não lembra. Exato. Então, aquelas informações que você recebe, você só utiliza nessa faixa etária se você colocar em prática. Então, a memória declarativa é aquela número de telefone, nomes de pessoas, etc. Agora, a não declarativa, que é aquela que você usa para andar de bicicleta. Então, você aprendeu a andar de bicicleta uma vez, cada vez que você pegar 10 anos depois, você vai andar. Essa é a não declarativa. É aquela memória de repetição. Então, é aí que não é explicado. Vou abrir um parênteses agora. Então, quer dizer que a criança não aprende informações, mas ela aprende o fazer. Ela já nasce, ela mama, ela pega essa caneca, Aprende a andar. aprende a A questão andar, motora, a né? motora, certo? Por Exatamente. repetição. Isso. Só que é o seguinte, se você fala para uma criança de meses ou até 1 ano de idade, você é linda, você consegue. Ela Vai, fica em registra. pé. Ela Ela registra. registra. Isso é fato. Ela registra. Então, aquelas informações ditas positivas e até as negativas, eu não te amo, A eu questão gostaria que você emocional. fosse um menino, elas ficam Uhum. registradas, mas a ciência ainda não detalhou como isso acontece e como isso é resgatado depois. A questão do emocional. Exato. No cérebro, ela realmente é tratada em um lugar Nesse diferente. período, professora, qual o mais certo a se fazer? Falar mais coisas positivas, poucas negativas ou um pouco de tudo? Eu cito alguns exemplos, como assim, uma criança de 1 ano e meio, por exemplo, e ela quer colocar coisas, por exemplo, colocar um grampo numa tomada, uma coisa numa tomada, ela vai levar choque. Não adianta você falar para ela: "Olhe, não faça isso". E o não, ele não existe. O não, ele não é material, então a criança não registra. O máximo que você pode fazer é simular, ir lá e falar: "Ai, ai, ai". Simula. Ai, um ato. "Ai, ai, ai", né. Então, conversar é importante, porque a criança vai, acumulando, informações verbais, e ela vai aprendendo. Então, se a criança está chorando ali e você quer lavar a pia, ela está chorando lá. Ela não está chorando, ela está dizendo: "Eu quero fazer com você aquilo que você está fazendo, porque parece divertido". E se você coloca ela num carrinho alto e fala assim: "Olha aqui o prato, ó, põe a mãozinha aqui, olha a espuma", ela não vai chorar, porque ela quer fazer, porque ela está na fase do fazer. Então, tanto Jung, quanto Piaget, quanto Vygotsky, que escreveu brilhantemente sobre a formação da social da mente, eles foram até um ponto. Mas nós precisamos estudar mais e aprofundar mais para entender, depois desse ponto, como é a formação da mente. Então, foram até os 12 anos. Mas Mas deixa a lacuna emocional. deixou a lacuna emocional. É. Então, os últimos Uhum. estudos vêm demonstrando que a memória emocional, ela é poderosa. E ela inunda o cognitivo, sim. A Se gente sabe você que é está uma com das medo, primeiras você a ser. É. Na criança, na verdade, a memória emocional é uma das primeiras a ser aflorada. Isso. Então, antes mesmo da questão cognitiva, de outras coisas, tipo a motora, tudo mais, a emocional, já tem estudos que falam que realmente ela aflora nos primeiros anos de vida muito mais que algo que é o que ela falou. O motor, ou então o cognitivo, qualquer outra coisa, ensinamento que você der, o emocional fica. Então, se hoje eu pudesse fazer uma mudança na educação, além da questão do macro, né? Das políticas públicas, valorizando a educação como um bem importantíssimo para uma sociedade, além da inserção de diversos autores no ensino fundamental e não apenas um único autor. A gente tem um livro didático, a famigerada livro didático. Então, aquele livro, então você vai estudar, Engessado, né? Se eu pudesse fazer essa mudança, eu faria. Então, eu diria, então, atenção, turma, temos esses 3 livros aqui, vocês vão estudar o conceito no livro A, no livro B e no livro C, e você vai construir o Seria seu outra quarto vida. conceito. Seria outra vida. Esse é meu sonho para a educação. É engessado. Porque então tem esses 2 que falam a favor e esse que fala contra. Então, vamos ver esses 2 aqui.
né? E juntar com esse, então você vai construir um terceiro conceito de espaço. Então, esses dois falam do conceito de espaço e esse aqui fala que espaço não existe. Então, você vai construir um conceito. O espaço, segundo fulano e fulano e fulano. Fulano concorda com ciclano que o espaço é esse. Porém, tem o outro autor. Eu consigo criticar com classe. Eu consigo debater com uma pessoa que pensa diferente de mim com classe. Olha, o que você está dizendo é apenas um conceito. Porque existe um outro autor que diz assim, 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 assim. Mas vamos ficar, então... vamos aprender, então, que existem dois conceitos. Enquanto eu não construir o meu terceiro conceito, eu vou ficar com esses dois que existem. Mas a BNCC, infelizmente, ela ingessa isso. Então, eu preciso de mudanças no arcabouço político. E eu preciso também facilitar a vida do professor. Porque as mudanças acontecem e são impostas a ele, sem que ele seja co-participante. Então, sou professora ainda, fui professora muitos anos também do fundamental. Então, eu fazia isso e eu percebi uma maturidade diferente dos alunos, mas eu fazia isso fora do sistema, porque o sistema era o caminho suave, que não era nada suave, que era a cartilha. E a outra mudança que eu espero que aconteça e que já vem acontecendo, mas isso depende muito da família, é fazer isso. Então, eu tenho aqui um conceito. Como eu vou aprender esse conceito? Boas memórias potencializam. Gente, isso aqui é o máximo. É sério isso. Porque a pessoa que você é hoje não é mais a mesma pessoa de ontem. Isso salva um casamento. Então, não ser o conhecimento por quantidade, e sim por qualidade. Estudar um conteúdo... Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Sério? Como foi isso? As pessoas têm essa curiosidade. Sabe, essa diversão? Porque isso é explicado cientificamente. Porque quando você aprende um conteúdo, ou um conceito, ou algo novo, uma fórmula, sequer, quando você aprende algo novo e você aprende isso de forma divertida, você forma memória cognitiva no hipocampo e você forma memória emocional lá no sistema límbico. E a partir do momento que você coloca essas informações que estão no hipocampo e que estão ali na amígdala, por exemplo, e você joga para o cerebelo, você transforma em memória prática. E, gente, até as células de defesa têm memória. Teve cachumba uma vez, não vai ter de novo, porque guardou memória. O nosso corpo todo é memória. A nossa pele é memória. Nossa pele tem memória. O toque, ele traz memória. E isso é o quê? Isso é conhecimento. Mas conhecimento sem desenvolver habilidades não tem utilidade nenhuma. E talvez por isso as pessoas não gostem de ler. Vou fazer o quê com esse conteúdo? Então, eu digo, pare de ler um livro se esse livro não está te empolgando. Sabe o que você está falando aí, gente? É tão engraçado você falando de memória. Eu viajei lá para Nápoles quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Olha que louco. Eu nunca fui boa em exatas, assim como você. E Não, aí, você falou assim, eu sempre fui melhor em língua portuguesa. Exatamente, sempre fui melhor em língua portuguesa. E daí, eu lembro numa escola que chamava Jesus Menino, eu ia na parte da manhã para poder fazer reforço de matemática. E aí, olha para você ver a questão da memória que você falou e dessa questão na educação. Eu lembro direitinho que eu ficava numa sala estudando e eu tinha 5 anos, eu ficava com os meninos de 7ª, 8ª série que estavam aprendendo verbo. E a professora, para poder chamar a atenção dele, foi super bacana. Ela fez uma música que ensinava os verbos para facilitar. E eu, por exemplo, amar é bom demais, é um verbo, não existe nada igual. Eu lembro direitinho da música até hoje. Não era para mim. Mas eu estava lá, eu estava aprendendo matemática e escutava essa professora cantar essa musiquinha. E aí, cada vez ela mudava o verbo e aí a mesma entonação. Gente, a memória afetiva, você estava falando. Eu voltei agora, você falando lá, e lembrei que uma professora que fez uma musiquinha que não era nem para minha sala, mas eu consegui usar essa música quando eu fui aprender verbo. Para mim foi a coisa mais fácil do mundo aprender verbo. Enquanto os meninos estavam lá arrancando o cabelo da cabeça, eu fui lá quando eu tinha 5 anos, na outra cidade que eu nem estava mais,
Lembrei daquela professora que eu nem lembro o nome, que criou uma memória afetiva de estudo para os alunos dela, que eu aproveitei essa memória afetiva. Então, Pronto. assim, isso é muito importante a gente colocar no dia a dia. Exato. Agora fale isso para o professor de matemática carrancudo. Transforma uma música. Eu tive o professor Macarrão, que ele transformava as fórmulas em brincadeiras, né? Quem não lembra do Mi, G e hoje, né? Que era uma fórmula. Então, se você não tem esses professores, desenvolva a sua própria técnica para aprender. Descubra como você aprende. E aquilo que você lê, se você repassa para alguém, se você explica, você armazena muito mais. E se você coloca em prática, mais ainda. E é isso que permanece. A consciência, ela permanece. Então, existem até estudos. Um cientista recentemente colocou esse estudo, como a memória sobrevive após a morte. Intrigante, né? Tantos estudos mornos assim, como ela sobrevive depois. Então, ele explicando que essa consciência, ou seja, aquilo que você aprendeu e colocou em prática, como, por exemplo, a gentileza, isso fica no espírito. Então, não basta você saber, não basta você ler, ser uma pessoa que leu muitos livros. Se a sua prática destoa daquilo que você leu, daquilo que você posta, você não aprendeu, então você ainda não é. Então, a busca do ser é o nosso maior desafio. Então, aprender a viver, aprender a fazer, aprender a ser. É isso que a escola do futuro precisa. Fazer com que as pessoas se tornem pessoas melhores, com essência. Ter e não ter, né? Porque É. a gente está numa geração do ter. Do ter. E o que a senhora enxerga, assim, de forma mais prática em relação às deficiências das escolas públicas, do método de ensino atual, e o que pode ser melhorado para a gente chegar nisso aí, em toda essa introdução que a senhora fez? Hoje, a educação vive um grande desafio e eu ouso dizer que a inclusão que existe hoje está sendo muito agressiva para os professores e para os próprios alunos. Então, a entrada das crianças com TEA na sala de aula, mesmo com um auxiliar de atividades educativas, foi uma entrada assim forçada. Então, nem sempre aquele professor, por mais cursos que ele faça, nem sempre ele está preparado. Me desculpem, professores, por falar isso. Não funciona. Ele não está preparado, porque a forma como ele trabalha o conteúdo, por mais criativa que seja, uma criança andando na sala, né, ou gritando, mesmo que esteja ali com todo o suporte possível, não dá a solução de continuidade para o fluxo de atenção necessária para aquele aprendizado daquele É uma momento. inclusão que não é inclusão. Então, isso é uma inclusão que não é inclusão. Não é. É muito bonita a teoria. Então, nós estamos passando num momento de quebra de paradigmas. Mas, enquanto isso, muitas escolas tradicionais, não vou citar nomes aqui, elas continuam nesse método e continuam passando alunos em universidades federais em cursos que gerarão um retorno financeiro alto. Então, nós estamos tendo um descompasso aqui e formando novamente dois grupos. Um grupo que tem acesso a tudo e um grupo que não tem acesso a nada. E para esse grupo que não tem acesso, os amortecedores, os anestésicos continuam, como, por exemplo, Senhora, as redes percebe sociais, que a desde TV, que o o mundo é futebol. mundo, esses dois grupos nunca foram desconstituídos, né? Exato. Então, Eles só mudam de Lugar, formato, de lugar, mas acho que nomenclatura. isso é uma utopia. A gente nunca vai conseguir destruir esses dois grupos. Impossível. Ela falou na sala do autista. Eu passo isso na pele. O autista tem que ser incluído. Só que a gente não tem suporte. E além de não ter suporte, por mais que a pessoa estude, ela não consegue fazer milagre. O que acontece? Ok, o autista tá ali, mas aí eu tenho um outro aluno com TEA, com TDAH. Ele não consegue barulho para poder prestar atenção na sala de aula. Outro com TOD. E aí tem o outro com TOD que fica nervoso com o barulho do... Você entendeu? Então, assim, eu já tive na minha escola uma sala que tinha os três. Aí o autista queria, né, e não conseguia se sentir realmente incluído.
o TDAH não conseguia prestar atenção porque o barulho do autista não deixava, a menina com TOD ficava nervosa porque o barulho me estressa. Então, assim, você entendeu? A inclusão, na verdade, não é uma inclusão. Era algo que está sendo Eu acho que colocado, mas não tem a uma gente sempre solução. chega em momentos que a sociedade começa a provocar mais, mas assim, e aí logo vem alguém que abafa. Exemplo, a gente teve um artigo que eu li, deve ter mais ou menos um ano, em relação às pessoas mais ricas do planeta, e até o Bill Gates fez uma proposta para eles, e ele faria, mas ninguém entrou em acordo com ele. E não sei se bastava, não sei se era 2 ou 5% da riqueza desse grupo, que você acabaria com a fome na Terra. Ninguém mais passa fome. Logo foi abafado, ninguém deu mais continuidade. Agora, recente, eu vi uma reportagem do governo chinês que ele chamou a atenção de uma influência, a principal influência da China, porque ela estava mostrando uma vida muito luxuosa, muito abastarda, e que não é o que eles querem para a cultura deles. Não faz sentido eu ficar aqui dando publicidade a uma vida que não dá para fazer isso para todo mundo. E aí já tem outros artigos provocativos dizendo o seguinte: a gente por muito tempo ficou olhando para a cultura americana, o modelo americano de viver, né, com acesso a tudo, mas a que custo? A custo do restante da humanidade? Dá para ter esse modelo de sociedade para o mundo inteiro? Não dá. Então eu vejo que a única coisa que a gente consegue enxergar são essas provocações. Aí você tem um movimento que mexe de um lado, de outro, mas trazer de forma igualitária para o mundo você não consegue. Você consegue em alguns locais, como a China, que você dá uma amenizada, porque lá o governo tem controle de tudo, você chega. Isso não quer dizer que você não possa ser bem-sucedido. Eu entendi a mensagem que ele queria passar. Olha, se tem tanta gente aqui vivendo com muita limitação, por que é que você quer ser uma influencer mostrando todo esse luxo que a maioria dessas pessoas que te acompanham nunca vão chegar a isso? O caminho do meio é a educação. Por quê? Recentemente eu fui consultada porque eu construo protocolos. O prefeito está organizando alguns prédios no centro da cidade, e se eles não forem devidamente organizados, eles vão se tornar moradias para pessoas que não têm moradia. Então, se essa pessoa não tem uma moradia e ela está ali na linha, abaixo da linha da pobreza, ela também não tem estudo. Então, como fazer com que essas pessoas que não têm o mínimo de educação morem num prédio? Então, se ela vai pendurar roupas na sacada, se ela vai jogar coisas pela janela, se ela vai colocar som alto prejudicando de cima, de baixo, da direita, da esquerda, não vou continuar citando vários problemas. Então, se ela não tem um comportamento social adequado dentro das regras de convivência, onde o meu limite é aqui e eu não posso incomodar o meu vizinho, não posso colocar som alto 10 horas da noite, como é que eu vou colocar essas famílias lá e colocá-las todas juntas no local? O mesmo esquema que foi feito quando os moradores da Marginal Botafogo foram retirados pelo Neon naquela época, e depois Darcy continuou, e foram colocadas naquele prédio. Então, foi feita uma capacitação dessas pessoas com protocolos bem claros e síndico para cada andar, para cada bloco, onde essas regras seriam seguidas. Se elas não fossem seguidas, a pessoa perdia o direito de habitar ali. Então, o que é Educação isso? básica. É educação básica. Então, é o pobre que é sem educação? Não, porque tem rico sem educação também. Uhum. Demais. Eu fico decepcionada quando eu vejo alguém passando ali na Ricardo Paredes com uma Ferrari, mais de 60. O que é isso? Que falta de educação, que falta de respeito. Você está infringindo, né? Então, a educação, ela entra no rico, ela entra no pobre, ela, inclusive, ela não muda caráter, Não. ela só afia a ferramenta, porque há pessoas sem caráter que fazem um curso superior e depois vão fazer coisas erradas. Então, a educação, ela é o caminho do meio. Então, se hoje eu pego essa caneca assim e faço isso educadamente, e não assim, onde eu Alguém aprendi te isso? ensinou isso? Alguém me ensinou que não deve ser assim. Então, a educação, ela ainda é o caminho do meio para uma sociedade mais justa, igualitária. Igualar, eu não vou conseguir.
E se eu pegar a riqueza do mundo e distribuir em pouco tempo, a pessoa que tem aquela memória de que dinheiro é pecado, que o lucro é pecado, que dinheiro é sujo, que eu não vou para o reino dos céus. Quando Jesus falou isso, ele quis dizer que as pessoas não se apegassem somente ao Sim, dinheiro. porque você não vai levar nada, né? E- Mas você pode É. construir, você pode Ou até viver mesmo o dessa terra. consumismo, né? Exato. Porque tem gente que tem mania de consumismo. Exato. Não só por achar errado que o dinheiro é sujo, nada, mas tem aquela mania, tipo, eu tenho, eu gasto, eu tenho, eu gasto. Isso. Então, são essas visões, né, que precisam mudar. A pessoa precisa mudar a sua relação, melhorar a sua relação com o outro, melhorar a sua relação com as coisas, não quebrar as coisas, não estragar, zelar pelas coisas, zelar pelas pessoas, zelar por tudo aquilo que tem valor e dar o valor devido às coisas, né, que estão no nível, porque valor às coisas, valor às pessoas. O valor às pessoas está acima. Essa semana eu vi um vídeo que vai de encontro a isso que a senhora está dizendo, que às vezes as pessoas que têm acesso, têm um poder aquisitivo maior, isso não significa que tem uma boa educação, uma boa formação, né? E tava um casal e eles mesmos que filmaram. Não sei se foi o mesmo rapaz que fez isso ou se foi a mulher dele. Eles estavam numa mesa num shopping, almoçando, e chegou uma senhora e pediu, não sei se vocês viram esse vídeo essa semana, viralizou na internet. Uma senhora humilde pediu na comida, ela e a filha pedindo comida. A hora que ela pediu a comida, ele falou assim: pode pegar. E ele pega a comida, joga a Coca-Cola dentro, ele pega a batata, joga os restos que tava, joga Horror. os guardanapos, tudinho. Como é isso? Você não queria? Ela olha pra ele: mas por que você tá fazendo isso? Eu tô com fome, por que você tá jogando isso na comida? E aí fica a reflexão. De um lado, a gente tem o que a professora falou, um pensamento de que eu não posso ter dinheiro, que isso não é legal. E de outro lado, está se falando tanto que a culpa da falta de mão de obra, tudo de ruim no país é por conta do pobre. E aí as pessoas estão levando isso ao extremo. Você vê isso na internet, você tem um grupo de pessoas que diz que a falta de mão de obra é por conta dos programas assistenciais. E aí a galera não entende aquela fala, que é uma fala política, ideológica, e aí quando você vê as pessoas praticando isso no dia a dia, que leva uma pessoa a destratar um ser humano, um irmão seu, porque é o que Jesus falou, né? Somos todos irmãos. Uma pessoa está lhe pedindo a comida e você Mas eu faz acho que isso isso. aí, Eu esse assisti já aí esse não, vídeo várias vezes, é eu uma acho que falta isso de aí já não humanidade é tão não, grande, a falta eu, de humanidade tão grande que não faz mas não, sentido. Josmar, eu discordo de você. Eu acho que isso aí já não é nem mais questão de educação. É questão de caráter, isso é questão de índole, isso é questão, eu vou falar, mau caratismo. Sim, Isso aí já é um desvio de conduta, não, Eu- não eu- cabe. Nessa cena eu vejo 2 erros ligados à memória. Primeiro erro, claro, da pessoa que tem a comida e que desrespeita o outro que não tem. Então ele pensa assim: por que eu devo te tratar bem se você é inferior a mim? E o erro de quem pediu. O erro de quem pediu é: eu penso que você é obrigado a me dar comida porque sim, você é mais favorecido do que mais eu. favorecido que eu. É, essa é uma ideia que precisa mudar Uhum. no brasileiro, de que o governo precisa me ajudar, de que eu vim de um país colônia que foi explorado pelos portugueses, então eu fui explorado. Então você me deve alguma coisa. Precisamos mudar essa mentalidade de que alguém me deve alguma coisa. Ninguém me deve nada. Eu devo produzir meu próprio sustento. Eu estava assistindo uma entrevista com um americano e ele dizendo assim: o maior medo do povo americano, sabe qual é? O outro falando: de uma bomba? Não. O maior medo do povo americano é depender do governo Do para governo pra qualquer viver. coisa, porque isso é o fim da autoestima. Sim, A partir do momento que eu dependo do governo para ter meu alimento, eu vou depender do outro, vou depender do governo para pagar minha luz. Isso. Então eu jogo a minha autoestima lá embaixo. Ah, sim, eu dependo do SUS, porque eu posso precisar de uma ambulância, eu dependo do Mas aí SUS vem para vigilância dos impostos, sanitária. inclusive, é Isso, outra pegada. exato. Então eu pago os meus impostos. Agora, É o direito. a visão do outro, então eu deixei essa caneta aqui. A visão do outro que passa aqui e pega a minha caneta, sabe qual é o gatilho emocional dele? É que eu posso pegar essa caneta, porque ela
vai providenciar outra facilmente. Isso foi uma fala de um rapaz que assaltou meu filho. Ele estava na praça, aí meu filho passando, aí e o meu filho doido, né? Ele foi, passa o celular. Aí meu filho, mas por que que eu tenho que te passar meu celular? Só tem esse. Aí ele, não, porque você é rico, seu pai vai te comprar outro já já. Hum. E para ele, né, ele não ganhou outro celular rápido não, porque estava andando na rua olhando o celular, né, fica esperto, demorou a ganhar outro celular, né, porque precisava e tudo. Mas olha a visão do outro, Uhum. você é mais do que eu, então eu posso te tomar. Entender isso é libertador. Eu vou trazer pra uma outra esfera, mas você vai entender o que eu falei, tô falando. Eu tinha uma amiga que casou. Só que eu vou pôr mais um ponto no debate de vocês. A introdução que a senhora fez, que desde que o mundo é mundo, você tem dois grupos, né? Um dominador e um dominado. Então, o tempo todo, em todos os ambientes, esses dois grupos estão fazendo seu papel. E aí, Uhum. como libertar esse grupo aqui que é dominado? É um desafio muito grande. Mas é isso que eu ia te falar agora. O que Porque acontece? ele já nasce, normalmente ele nasce em regiões periféricas, que até o nome já é Uhum, dado. Bairros uhum. periféricos, com estrutura menor. Tudo ali para ele é diferente da outra região. Você libertar essa pessoa mentalmente para não pensar como essa mulher pensou, é um desafio nosso na educação. Porque ela não fez isso sozinha. Ela foi condicionada a isso. Mas é isso que eu ia te contar agora. Eu vou trazer pra E, outra e o esfera, outro mas lado tem também, como. como a senhora disse, o outro lado aqui, o dominador, também foi condicionado a isso. Eu lembro das minhas aulas na faculdade e tinham professores que davam orientações extremamente dominadoras para que induzindo que você tivesse essa postura, como a professora acabou de citar, do lado do dominador, entendeu? Na faculdade. E as pessoas que nascem em regiões mais restritas, o que que eu ouvia da família, dos pais? Não, você tem que fazer isso, meu filho. Não, mas pai, mas o que o patrão está falando é errado, isso aqui eu tenho direito. Não, mas fica calado, trabalhe, que você precisa do seu salário. Então, assim, isso, tudo que a gente vê na sociedade é muito complicado. Quando você vai buscar o porquê, e o exemplo que a professora deu foi muito fantástico, esses dois grupos, o dominador e o dominado. A pessoa está reagindo daquela forma porque ela é dominada, ela foi condicionada assim. O dominador, do mesmo jeito, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, já que você quer, que você está achando que eu sou obrigado a te dar, então pega isso aí desse jeito. Mas eu vou te contar uma coisa, que isso aí é libertador quando a pessoa consegue sair desse. Eu tenho uma grande amiga que se tornou uma grande amiga. Vou contar rápido. Ela nasceu e viveu no Nordeste. A mãe faleceu no nascimento dela e o pai casou com outra pessoa. Ela se viu literalmente abandonada, a irmã acabou casando com uma pessoa lá, o irmão casou também, cada um fez sua vida e ela era mais nova, ficou como patinho feio. A madrasta não gostava dela, ela foi pra prostituição. E ela não tinha nada. Ela veio pra Goiânia, eu conheci ela aqui. Um dia eu fui chamada para ir num acampamento, que tinha vários amigos do meu primo, eu fui como uma intrusa, não conhecia ninguém, e eu vi, gente, a menina extremamente linda. A menina é um monumento em pessoa. E aí, claro, ela tinha vivido muito tempo se prostituindo lá, e ela acabou aqui em Goiânia conhecendo um cara muito mais velho que ela, e aí que vai entrar a situação, muito mais velho que ela, com poder aquisitivo ótimo, e eles se casaram. Ele tirou ela daquela vida, só que ela não podia trabalhar. De nada. Ele dava tudo pra ela. Ela literalmente dependia dele pra tudo. Chegou eu lá, sabia de nada que estava acontecendo. As outras mulheres medianas, de beleza, outras até bonitas, não tinha nem por que ter aquela ciúme dela, mas a mulher era um monumento, gente. A mulher era linda demais. E aí, o que aconteceu? Todo mundo, tipo assim, ela era, né? A história dela, não quero chegar perto dela como se ela tivesse contaminada. E aí, eu sou muito de boa. Vi ela chorando no quarto, o marido dela, eu quero ir embora. Ninguém nem conversa comigo aqui, todo mundo sabe da história, então não gosta de mim, não conversa comigo. Falei, não seja por isso, vamos passar 3 dias aqui, vamos passar juntas. Aquela moça se tornou uma das minhas melhores amigas. E aí, o que aconteceu? Ela, por muito tempo, eu vi o sofrimento dela. Ela amava aquele homem, porque ela passou a amar o homem. Só que o homem tinha ela como objeto.
E ele fazia moeda de troca, tipo, eu te dou o dinheiro e você me dá o que eu quero, que é a sua beleza, que é a sua juventude. Enfim, fritar dos ovos. O que aconteceu? Ele acabou traindo ela, acabou um dia batendo nela, só que esse foi o gatilho dela pra ela acordar e sair daquilo. Porque se ele continuasse sendo o bonzinho, que dava dinheiro em troca, ela continuaria ali. Essa moça retornou pro Nordeste, há muito tempo que eu não a vejo, a gente só conversa pela internet hoje em dia. Ela retornou pra lá, ela fez curso, o que sobrou, o pouquinho que, porque ela não levou praticamente, ela não era interesseira, ela não levou praticamente nada do casamento, mas o pouco que ela levou, ela investiu nela. E no que ela investiu nela em cursos, essa moça hoje, ela mexe com cabelo, ela mexe com cílios, ela é reconhecida na cidade dela, ela mora em Natal. Ela tinha o dom daquilo. E essa menina, com um pouquinho que restou do casamento, ela fez uma guinada. E hoje, ela, por exemplo, ela é digital influencer. Só que ela é conhecida pelo trabalho de cílios, de cabelo, enfim. O que acontece? Eu vou te contar uma coisa. Se ela tivesse continuado ali naquela zona de conforto, recebendo tudo daquele cara, provavelmente ela estava até hoje ali. Você entendeu? Ela precisou de uma mudança total. Às vezes até uma coisa ruim, digamos assim, porque ela passou por maus bocados. Foi ruim para ela. Eu vi, ela chorou, ela sofreu. Mas perder aquilo tirou ela da zona de conforto para ela mudar a vida dela. Então, às vezes, isso eu vou trazer para cá. Às vezes a gente precisa dessa balançada, até do governo, até do patrão, até para poder ter essa mudança. E você confiar e acreditar em você. Ela é uma menina de potencial incrível. Hoje em dia, a menina continua um monumento, maravilhosa, tem a sua própria empresa, é digital influencer e é uma pessoa que eu admiro muito. E vamos combinar. A história dela, como ela começou, só para mim, na minha opinião, fez admirar mais ainda. Entende? Então a pessoa às vezes precisa dessa sacudida. Choque, né? Exatamente. Professora, E é isso que eu falo, no poder das memórias. o nosso tempo passou rápido, estouramos o tempo. Eu gostaria que a senhora olhasse para aquela câmera ali e deixasse as suas considerações finais. Se ficou algo faltando para falar, quiser falar mais um pouquinho do livro, a gente encerra com as considerações da senhora. Quero agradecer, muito obrigada, Josimar. Muito obrigada, Amanda. Fábio também. Esse aqui é um canal importantíssimo, porque às vezes nós chegamos aqui para falarmos sobre um determinado assunto. E parece que o próprio assunto toma vida, né? E eu aprendo todos os dias. Quando eu falo a respeito do poder das memórias, e eu trago isso nesse livro, é para que você entenda que as suas memórias estão no seu passado, mas elas não precisam estar no seu futuro. Então você tem o poder, ela está nas suas mãos. Você pode ressignificar as suas memórias e se tornar uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais próspera, mais alegre, mas ao mesmo tempo humana também, sabendo que nós temos sentimentos e podemos ter sentimentos de medo, às vezes de raiva, de indignação, mas isso não precisa ser uma constante na nossa vida. Muito obrigado, professora. Mais uma vez, as portas estão abertas. Obrigada. Estamos no episódio 77. Espero que a senhora venha aqui no episódio 100, no episódio 200, porque a senhora tem muito a contribuir. Amanda também, muito obrigado. Obrigada a você. Mais uma vez, está sempre aqui contribuindo com as suas participações. E você que ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Vou deixar aqui as redes sociais essas duas doutoras aqui para vocês acompanhá-las também. Muito obrigado e até o próximo episódio.